3 anos atrás, um desastre natural ocorreu na Terra, forçando a flora e a fauna conhecidas a passarem por mudanças drásticas. Muitas pessoas morreram, mas aqueles que sobreviveram logo ganharam a habilidade de controlar os monstros que apareciam, e os mais capazes dessas pessoas eram chamados de treinadores. Gao Peng, um estudante órfão de 18 anos do ensino médio, sonha em se tornar uma dessas pessoas talentosas, mesmo apesar de seu problema recente. Ultimamente, Gao Peng começou a ver frequentemente janelas estranhas do sistema aparecendo do nada no ar, mas ele acreditava que eram apenas alucinações de estresse. Ao retornar para casa hoje, no patamar ele de repente encontrou um dos muitos monstros, e então a estranha janela do sistema mudou instantaneamente, dando sua descrição completa. Assim que Pen pensou que isso não parecia mais uma falha, uma aranha, quase maior que ele, correu para atacar. Anteriormente, a professora havia dito a Pen que as aranhas cinzas listradas eram fofas e gentis, mas agora parecia que isso estava completamente errado. Ele correu gritando, tentando fugir da aranha agressiva, porém ela era incrivelmente rápida e mesmo assim não recuou, perseguindo-o. Tentando descobrir como lidar com o monstro e sobreviver, Gao Peng acidentalmente chamou sua atenção na janela do sistema com a imagem de uma aranha, onde estava escrito que sua fraqueza era o fogo. Sem pensar por um segundo, o sujeito tirou um isqueiro do bolso e o jogou direto no monstro, fazendo-o pegar fogo. Pen já estava comemorando sua vitória, quando de repente viu que o fogo do isqueiro era fraco demais para tal monstro, e ele se levantou novamente, ainda mais feroz do que antes. Mas Pen estava quase lá, mais um andar, e ele chegou à porta de seu apartamento, gritando o nome da Zi no último momento. A porta se abriu imediatamente, e algo enorme, muito maior que ele, jogou a aranha cinza para longe, salvando Gao Pen. Recuperando o fôlego após a perseguição, o sujeito olhou com superioridade para a aranha derrotada, tremendo no canto, pois atrás dele agora se erguia seu próprio monstro, muito mais forte e perigoso. A aranha derrotada imediatamente correu para recuar com grande velocidade, enquanto a centopeia gigante lhe causava considerável terror. A centopeia de 2 metros, vendo que o inimigo havia escapado, mudou sua forma para uma forma não combatente e começou a exigir ser alimentada por meio de uma conexão telepática com Pen. O rapaz, feliz que o pesadelo recente havia acabado, deu um tapinha na cabeça do seu animal de estimação e foi até a cozinha para preparar comida para eles. Graças às suas excelentes habilidades culinárias, ele rapidamente preparou um jantar delicioso e nutritivo, deixando seu animal de estimação encantado. Ao vê-lo comer, Pen ficou surpreso ao notar uma nova linha na janela do sistema que ele não tinha visto antes. Essa era uma oportunidade de evolução para seu animal de estimação de um nível geral para um avançado. A notícia agradou o rapaz, que prometeu que definitivamente atualizaria seu animal de estimação, começando imediatamente a analisar os requisitos para a evolução. A maioria dos materiais não era difícil de obter, mas a necessidade do núcleo do monstro do trovão o deixou perplexo, já que seu preço era de impressionantes 100 créditos, o equivalente a 100 mil moedas em moeda moderna. Órfão após o acidente dos pais, Pen recebeu do Estado um pagamento de 20 créditos, dos quais restam apenas 11 no momento, mas ele não conseguiu gastar tudo o que tinha na evolução. O sujeito estava atormentado pelo ressentimento pela incapacidade de usar as informações mais valiosas somente por falta de fundos. E naquele momento, ele teve a epifania de que poderia usar as informações do sistema para se tornar um treinador excepcional e não se preocupar mais com desperdício. Pen lembrou-se das palavras do professor de que o exame de treinador seria realizado amanhã e correu para se registrar, tornando-se um dos participantes no último momento. Na manhã anterior ao exame, Gao Peng passou pelo seu vizinho Tang Tang e pediu que ele cuidasse de seu animal de estimação enquanto ele estivesse fora. A garota gentilmente concordou em ajudá-lo, mas assim que o rapaz foi embora, ela ficou perplexa e não entendeu por que Pan precisava de um monstro com habilidades medianas. Tang Tang imediatamente correu para fazer uma ligação, relatando a um certo homem que Peng estava teimosamente mexendo na centopeia roxa inútil deixada para ele pelos pais, filha e genro do homem. A menina também garantiu ao seu interlocutor que Pan estava seguro ao seu lado, relembrando a parte do assunto que não foi resolvida pelo homem. Após terminar a conversa, o homem de cabelos grisalhos ficou bravo e ameaçou sua secretária, dizendo que seus funcionários tinham apenas alguns meses para concluir a tarefa. No entanto, por mais formidável que fosse o presidente, assim que se lembrou do neto, ele começou a sonhar em conhecê-lo o mais breve possível, após concluir seu trabalho neste ano. Enquanto isso, Peng já havia chegado ao local do exame,
olhando para a multidão de pessoas ao seu redor e maravilhado com a popularidade da profissão de treinador. Em determinado momento, ele foi chamado. Era sua tia com a filha e o filho, que estavam prestes a tentar passar no exame pela 4ª vez. Eles ficaram extremamente surpresos ao saber que, desta vez, Peng não veio como espectador, mas também decidiu tentar a sorte como treinador. Mas, apesar da pouca idade, a mulher ficou feliz que ele decidiu participar e começou a encorajá-lo. Ao ouvir isso, cercado por 2 guardas, o homem desagradável que estava por perto começou a zombar daquele lixo como eles que queria ser treinador. Mas ao ouvir a resposta fácil de Pan de que passar no exame depende do nível de inteligência, não de riqueza, ele ficou desanimado e foi embora, porque já havia sido reprovado em 4 exames semelhantes antes. Eles foram interrompidos por um barulho repentino, sinalizando a abertura do exame de criação de monstros e convidando-os a entrar no prédio. O homem que os recebeu, Feng Shu, era um estudioso da cidade de Chang'an e o examinador-chefe, e foi ele quem lhes contou sobre as etapas do exame. A primeira delas foi uma prova escrita, selecionando aqueles que conseguiam passar para a 2ª fase. Na tarefa, eles receberam 3 vídeos curtos de um monstro e, depois de assisti-los, tiveram que descrevê-lo em detalhes. Um vídeo apareceu no projetor com um monstro de tamanho impressionante escondido na água, que era visível apenas em uma silhueta, nadadeiras afiadas e olhos brilhando com uma luz azul brilhante com um padrão em seu corpo. Antes que os participantes tivessem tempo de realmente olhar para a criatura, a tela ficou escura, indicando o fim do vídeo. O tempo designado para a descrição de 20 minutos fez com que os participantes entrassem em pânico, pois não tiveram tempo nem de olhar para o monstro que lhes era mostrado. Um dos poucos que se sentiu confiante foi Gao Peng, porque com a ajuda do sistema, ele conseguiu descobrir todas as informações que lhe interessavam. As descrições dos 2 próximos monstros dos vídeos também não lhe causaram problemas. Gao Peng estava absolutamente confiante em suas respostas quando chegou a hora de entregar seus trabalhos e esperava ansiosamente pelos resultados. 1 hora depois, o examinador começou a anunciar os nomes dos participantes que passaram na prova escrita, entre os quais estavam sua tia e o homem desagradável com quem eles haviam se cruzado anteriormente. Mas o nome de Pan não foi mencionado entre os listados, e o homem desagradável não perdeu a chance de se gabar. Enquanto isso, o sujeito estava ansioso, em pânico, imaginando que esses sistemas poderiam estar errados. A próxima coisa que o examinador perguntou ao público foi quem entre os presentes era Gao Peng. Sem esperar por isso, o rapaz respondeu um pouco envergonhado, levantando a mão. O examinador começou a aplaudir, pois não esperava que o candidato que recebeu a maior nota na parte escrita fosse tão jovem. Os demais participantes ficaram perplexos. Não conseguiam acreditar que um rapaz tão jovem tivesse passado no exame e ainda conseguido obter a nota mais alta. Os poucos que passaram na fase escrita foram conduzidos da sala de aula pelo examinador Feng Shu para o salão para fazer a fase prática do exame. O homem explicou que nas salas atrás dele havia monstros que os sujeitos do teste precisavam forçar a evoluir em 1 semana. Para passar por essa fase, também eram fornecidos todos os tipos de materiais para a evolução, que poderiam ser usados em quantidades limitadas e gratuitamente para aqueles que passassem. Aqueles que não forem aprovados terão que arcar com todos os custos dos materiais. Após a tarefa ser anunciada, os participantes começaram a sortear o número da sala do monstro que eles ganhariam. O efeito da imprevisibilidade preocupava Pan. Ele só podia esperar pela sorte. Ele não percebeu a fera invisível na caixa de lotes, nem o sorriso de um dos examinadores. Como resultado, Pan ficou com o quarto número 10 e sua tia ficou com o quarto número 6, e eles foram para seus quartos. Feng Shu anunciou o início oficial do exame prático. Ao chegar ao quarto número 10, Pan cumprimentou o guarda, que disse que você poderia contatá-lo se precisasse de alguma coisa. Assim que o passe emitido foi aplicado na fechadura, a porta se abriu e uma aura simplesmente assassina da besta saiu dela. Caminhando em direção à jaula, Pan viu uma sombra escura atrás das grossas barras das grades, com olhos escarlates brilhantes, furiosos e ardentes, cujo simples olhar fazia qualquer um se sentir desconfortável. Mas o cara não prestou atenção nisso, mas sim na linha na janela do sistema, onde estava escrito que o macaco do Rio Vermelho fornecido a ele estava doente e em condições debilitadas. Quando perguntado sobre o que aconteceu com ela, o responsável pela sala explicou que muitos experimentos já haviam sido realizados com esse monstro antes e que ela precisava ser destruída. Ninguém sabia que o verdadeiro motivo da participação desse monstro no exame era o acordo do diretor com um homem rico e desagradável que trapaceou na prova escrita. O responsável pela sala reconheceu que a situação não era justa e que o macaco já estava nervoso. Então sugeriu que Peng
se candidatasse para o ano seguinte e mantivesse suas notas na redação. Ele não levou em consideração o fato de que Peng era teimoso na vida, e desistir não fazia parte do seu estilo. O guarda o deixou sozinho na sala com o monstro e foi embora. Enquanto isso, o gorila saiu da sombra da jaula e olhou para o sujeito com seu olhar caçado, no qual se podia ler uma enorme série de experimentos mal-sucedidos. Amargura, ressentimento e raiva se misturavam intrinsecamente em uma espécie de loucura, forçando-o a se atirar com um rugido nas grossas barras da jaula. Mas Pan já havia conseguido ler em seu olhar o mar de arrependimentos que se escondia por trás de uma máscara de agressão. Para a surpresa do monstro, o sujeito se aproximou e, sem medo, colocou a mão em sua cabeça, prometendo que definitivamente o curaria. Peng decidiu não demorar e descobrir imediatamente o que era necessário para a evolução de um macaco. E ficou muito surpreso com o que viu, porque o sistema mostrava dois caminhos de evolução, padrão e distorcido. O caminho evolutivo padrão parecia muito mais seguro e envolvia limpar o monstro de uma enorme quantidade de energia escura. Mas os materiais limitados simplesmente não seriam suficientes. Então Pan decidiu que teria que correr um risco. O guarda da sala ficou surpreso ao receber de Pan uma lista de materiais necessários e, observando a confiança do sujeito do teste, decidiu que ele era apenas mais um teórico que não conseguia fazer nada na prática, mas não discutiu. 3 dias depois, muitos candidatos já haviam sido reprovados no teste, mas Peng continuou seguindo as instruções do sistema. A erva negra do leste funcionou como deveria, e o macaco foi totalmente restaurado, conforme o planejado. Agora faltava o último estágio, mas antes disso, o monstro tinha que ser libertado da gaiola, e Pan estava com medo de que depois de todos os experimentos, o monstro se rebelasse. Depois de alguma deliberação, Pan tomou uma decisão, pois já tinha chegado longe demais para recuar agora. Ele correu um grande risco ao destrancar a gaiola e conseguiu se assustar quando o monstro correu em sua direção. Mas seus medos foram em vão. O macaco o tratou muito cordialmente e correu para abraçá-lo, elevando assim o ânimo de Pan. O último estágio antes da evolução do monstro era tomar um banho com ácido sulfúrico, e por fora parecia algo muito perigoso. Por curiosidade, o macaco jogou uma mecha de seu cabelo no líquido escuro, que imediatamente se dissolveu e entrou em pânico. Peng entendeu seus medos, mas pediu que ele confiasse nele e prometeu que depois dessa fase, ele iria evoluir. Apesar de todo o tormento e medos, o monstro decidiu-se e seguiu as instruções de Pan, entrando na banheira com uma solução perigosa. De repente, uma enorme quantidade de fumaça preta saiu do seu lado, enchendo todo o espaço do laboratório. Isso fez com que o alarme de incêndio disparasse e o alarme soasse no escritório de vigilância, e o reforço imediatamente correu para apagar o suposto incêndio. A segurança ficou extremamente surpresa quando não foi encontrado fogo na sala. O espaço estava preenchido apenas com fumaça preta, que já estava se dissipando. Ao notar as chegadas, Pan ficou extremamente surpreso. Ele perguntou o que os trouxe ao quarto número 10. Zhou, o segurança do quarto, explicou que a fumaça fez o alarme de incêndio disparar e eles correram para apagar o fogo. Pan se sentiu um pouco culpado e pediu desculpas por não ter percebido o alarme disparando, estando muito envolvido no experimento. Zhou comunicou pelo rádio que estava tudo bem e que o alarme poderia ser desligado. O examinador Feng Shu, que chegou ao laboratório, ficou extremamente surpreso ao descobrir que a fumaça no laboratório era causada por um experimento com um monstro. Os demais participantes, que vieram correndo para ver o que estava acontecendo, começaram a discutir que Gao Peng era muito jovem e inexperiente para fazer experimentos em monstros. Enquanto isso, Wang, que tentava incriminar Peng desde o início da fase prática do exame, estava exultante, acreditando que o jovem havia finalmente sido reprovado. Enquanto todos estavam distraídos, a banheira com um líquido escuro e estranho começou a borbulhar e chiar, liberando algo que nenhum dos presentes esperava. Era um monstro nunca antes visto, aterrorizante em sua aparência e aura, instilando medo. Os que estavam ao redor ficaram atônitos, não sabiam o que fazer e já se preparavam para fugir. Enquanto isso, o monstro havia ressuscitado. Seu corpo era um enorme esqueleto, vestido em uma concha translúcida brilhando com fogo violeta e penetrante com um olhar ardente de outro mundo. Com surpresa, Feng Shu de repente percebeu que era o macaco do Rio Vermelho evoluído que foi dado ao examinado Gao Peng. Todos ficaram surpresos que o jovem realmente conseguiu alcançar o resultado. Peng ficou satisfeito com o que viu. O sistema relatou que a evolução distorcida foi concluída com sucesso, e o monstro evoluiu para um macaco ósseo de classe ideal. Os presentes ficaram atônitos
e começaram a olhar para o monstro evoluído com admiração, sugerindo que esse monstro provavelmente pertencia a uma espécie completamente nova. Feng Shu concordou plenamente que criar um monstro da classe morto-vivo era incrível. Entretanto, na opinião de Feng Shu, havia alguém mais valioso do que esse monstro naquela sala, e foi o sujeito de teste que o forçou a evoluir. O examinador elogiou Peng, porque agora ele vê que ele ficou em primeiro lugar na parte escrita por um motivo. O macaco evoluído atraiu a atenção de Pan puxando sua camiseta. Pan garantiu que agora estava tudo bem, que ele finalmente conseguiria evoluir. O macaco osso enorme teria chorado novamente se pudesse. Ele ficou muito emocionado ao ver que Pan havia cumprido sua promessa e tudo deu certo. O diretor, que os observava de lado, foi tomado pela ganância. Ele já estava ansioso para colocar em suas mãos um monstro tão valioso. Entretanto, seus sonhos foram repentinamente interrompidos pela vontade de Feng Shu, que declarou de forma impressionante que o monstro agora pertence a Peng, já que existe uma relação de confiança entre eles. Os demais ficaram surpresos com a decisão. Ninguém esperava tal resultado. Gao Peng também ficou muito surpreso e perguntou novamente se Feng Shu tinha entendido corretamente que o raro monstro morto-vivo de nível ideal agora simplesmente pertencia a ele. Feng Shu confirmou suas palavras, acrescentando que este é um novo tipo de monstro, do qual ainda não há registros, mas foi Peng quem o forçou a evoluir. Peng pensou seriamente sobre suas palavras, ponderando o fato de que o monstro macaco havia evoluído imediatamente de um nível geral para um excelente, o que significa que no futuro ele poderia até se tornar um comandante, o que prometia perspectivas incríveis. Vendo sua consideração, Zhou se ofereceu para dar o monstro a ele se Peng não quisesse ficar com o monstro anexado para si, o que seria uma decisão bastante estúpida. O diretor decidiu entrar com uma ação contra essa decisão. Ele disse que isso era contra as regras, e qualquer monstro que evoluísse com sucesso acabaria indo para a associação, e acrescentou que o macaco estava muito doente e a evolução poderia ser apenas um acidente, e não mérito de Pan. Suas palavras foram apoiadas por Van, que ficou indignado porque a evolução de um monstro à beira da morte era impossível, e um macaco muito forte deveria ser destruído. O diretor continuou insistindo que o monstro era muito forte e perigoso, e que um aluno não conseguiria alcançar tal resultado. Juntos, os dois fizeram uma séria alegação de que Peng pode ter colado no exame e que seu resultado não poderia ser considerado genuíno. O diretor teorizou que Peng pode ter aprendido algum método que funcionou acidentalmente, mas suas verdadeiras habilidades não correspondem ao resultado. Feng Shu estava extremamente cético quando disse que deveria cancelar o resultado por tal motivo. Quando o diretor disse que emitir um certificado para Gao Peng poderia prejudicar a reputação da associação, Feng Shu riu sinceramente. Ele convidou o sujeito a provar de forma independente para aqueles idiotas do que ele era capaz. Peng disse que veio à associação para obter uma licença, e não para provar nada a ninguém, e expressou que a descrença no resultado de um treinador mais jovem e talentoso é um comportamento bastante patético. Peng começou a explicar que o nome do monstro macaco do Rio Vermelho vem do seu habitat, mas o atributo do monstro não tem nada a ver com água. Entretanto, a julgar pela condição do macaco, os sujeitos dos testes anteriores não sabiam disso e carregaram o macaco com o atributo água e energia yin na esperança de evolução, embora yin seja a principal fraqueza do macaco. Wang ficou indignado porque Peng estava errado, e a principal fraqueza do macaco do Rio Vermelho era o atributo madeira, mas Feng Shu esclareceu que, de acordo com a pesquisa, Peng não estava errado. Peng continuou explicando que, devido a muitos experimentos, o atributo Yin havia se tornado muito arraigado na estrutura do monstro, e era muito problemático removê-lo, então ele tomou um caminho diferente. Durante 3 dias, Peng deu ao macaco a grama preta do leste para purificar o corpo, o atributo Yin como base, materiais e o núcleo de cristal com o atributo morto-vivo. O papel principal na evolução do monstro foi desempenhado pela ordem de adição e proporções, então quase qualquer um no lugar de Pan teria falhado. Feng Shu aplaudiu sua explicação e acrescentou que, em vez de obter um certificado de treinador iniciante, Peng deveria obter um certificado de nível intermediário. Além disso, de acordo com o examinador, Peng não terá nenhuma dificuldade em passar no exame de certificado de nível avançado na sede de Yangjing. Com essa nota positiva, Feng voltou-se para o diretor e para Wang, retornando à questão da trapaça, já que ambos haviam mencionado anteriormente que o macaco era um espécime contaminado para o exame. Os demais examinandos concordaram que essa era uma declaração completamente estranha. Zhou se ofereceu para testemunhar a má conduta do diretor,
dizendo que ele deliberadamente forneceu um monstro corrupto. Ele também mencionou que um suborno de Vash Shu foi o culpado, e que as imagens de câmeras de segurança podem confirmar isso. Wang Shu, naquele momento, sentiu que tudo estava acabado, porque seu engano havia sido exposto. Feng Shu, como presidente da associação da cidade, declarou que, por cometer fraude, o que é um crime, Wang Shu será suspenso de fazer o exame na cidade de Chang'an pelos próximos 3 anos, e o diretor será removido de seu cargo. Todos os presentes concordaram com a decisão, observando enquanto os criminosos eram retirados da sala. O presidente Feng convidou Peng para tomar uma xícara de chá para conversar e pedir um favor. Mais tarde, em seu escritório, Feng pediu a Peng para se tornar o representante da cidade de Chang'an no torneio mundial de treinadores de monstros. Ele explicou que havia muito poucos treinadores talentosos em sua cidade, e por isso eles não ganhavam prêmios em torneios de treinadores nos últimos anos, mas Peng conseguia. O cara ficou intrigado, preocupado com o fato de estar sendo convidado a participar de um torneio de nível mundial. Peng quase recusou, mas assim que o Sr. Feng mencionou que o vencedor receberia 10.000 créditos, ele mudou de ideia repentinamente. A perspectiva de receber uma grande quantia forçou Peng a assumir a responsabilidade e concordar em participar. Mais tarde, no caminho para casa, Peng ficou feliz em receber um certificado de nível intermediário. Ele estava feliz, porque ter um certificado desses dava plus 30 pontos na hora de entrar na faculdade. Além disso, passar no exame lhe rendeu um monstro de elite e a chance de ganhar muito dinheiro, além do melhor dos privilégios. Um bom relacionamento com o diretor da associação. Lembrando-se de seu acordo de participar do torneio, Pan se perguntou se conseguiria vencer e que definitivamente não seria nada fácil. Pessoas no transporte público atrás de Peng, observando de longe seu novo monstro Buchan, cujo nome ele deu por sua aparência às vezes estúpida e às vezes assustadora, começaram a sussurrar. Eles discutiram o quão rara era a classe dos mortos-vivos, e um deles até quis tocar em um dos ossos do monstro incrível. Buchan não se forçou a reagir. Ele não perdeu um único movimento ao seu redor, acreditando que ao fazer isso estava protegendo Pan. Logo, sem que Pan percebesse, o sujeito desconhecido e frívolo foi envolvido pelo poder de Buchan. O refém já havia se arrependido de seu desejo e quase disse adeus à vida por medo, quando Pan se virou para ele, distraindo-o. O rapaz compartilhou seus pensamentos de que a participação no torneio é uma medida necessária, porque sem vencer, ele não terá nada para alimentar seus animais de estimação. Pan também observou que ele é jovem e que se ele se esforçar muito todos os dias, terá um futuro brilhante, especialmente considerando que ele é muito bonito. Aqueles que notaram a conversa ficaram surpresos, pois falar em voz alta significava que o sujeito não tinha um contrato de sangue com o monstro. Mas quem o ouviu ficou atormentado pela questão de quando um sujeito tão talentoso apareceu na cidade. Mais tarde, quando eles desceram do ônibus, Buchan de repente empurrou Pan para o lado, fazendo-o voar para longe. O monstro desviou algo que voava em direção a Pan, protegendo seu mestre. A princípio, Pan ficou extremamente confuso com o que havia acontecido, mas então percebeu exatamente o que havia acontecido e se apressou em acalmar Buchan, explicando que ninguém o havia atacado. Ele imediatamente percebeu que o objeto voando em sua direção era Dazi, sua centopeia roxa, então ele correu para apresentá-lo, mas ficou muito surpreso. Cheng ficou intrigado com a aparência de seu animal de estimação, porque ele não se parecia consigo mesmo. Durante o tempo em que não se viam, ele havia mudado muito. Seguindo Zi, Tang Tang se aproximou deles, cumprimentando-os e informando que eles haviam decidido encontrar Peng juntos. Sem deixar para depois, o rapaz imediatamente começou a perguntar o que havia acontecido com seu animal de estimação, pois ele estava várias vezes maior do que antes. A centopeia gordinha lembrava uma espécie de lagarta predadora em sua aparência. Tang Tang explicou que Dazi comeu com grande apetite, então agora ele parece satisfeito e forte. Pan não ficou feliz porque viu que seu monstro estava simplesmente superalimentado. Tan Tan estava extremamente satisfeita consigo mesma, porque graças a ela, a centopeia agora não parecia tão pequena e insignificante na opinião dela. Buchan, ao ver Datsu, ficou muito orgulhoso de si mesmo, acreditando que ele parecia ainda melhor comparado a ele, com seu corpo enorme, forte e tonificado. Tang Tang ignorou a reação dele e começou a perguntar como foi o exame de Peng. O cara começou a falar timidamente sobre como teve sorte de fazer um monstro evoluir depois de 6 tentativas frustradas e que conseguiu receber um certificado como treinador de nível intermediário por seus méritos. Pan apontou para Buchan, mostrando a qual monstro ele se referia, e disse que seus esforços foram apreciados
e que ele ganhou o monstro criado como presente. Tang Tang ficou surpreso e achou difícil acreditar que Peng havia recebido um certificado intermediário imediatamente. Satisfeito, Peng tirou um certificado da bolsa, mostrando que não estava trapaceando e estava satisfeito consigo mesmo. Ao ver que o rapaz na sua frente era honesto, Tang Tang ficou muito feliz por ele. Como tia, ela estava muito orgulhosa de que seu sobrinho já tivesse crescido tanto e conseguido alcançar o sucesso. Mas a próxima declaração de que eles precisavam conversar surpreendeu Pan seriamente. Sua tia começou a lhe dizer que a profissão de treinador é valorizada justamente porque todos os monstros existentes, na verdade, não pertencem ao seu mundo. Tantan falou sobre a técnica secreta dos familiares. Mudança de constelação, que transfere todo o dano recebido pelo dono para o animal de estimação. A técnica tem algumas limitações devido à distância e ao consentimento do animal de estimação, mas faz sentido, já que os monstros são muito mais fortes e resistentes que os humanos. Depois de estudar a técnica, Peng teve a sensação de que ele e Dazi estavam conectados por um fio invisível. Agora a conexão havia sido estabelecida, e Peng ainda pensava que Tang havia dado informações muito valiosas após seu monólogo, mas a origem dessas informações estava envolta em mistério. Olhando para Zi, que rastejava em sua direção, Peng reclamou que seu animal de estimação tinha engordado, sugerindo que ele deveria ser chamado de porquinho roxo em vez de centopeia. Peng pediu a Bushan que trouxesse um espelho para que Tsu pudesse ver a dimensão do desastre, e isso teve efeito. Dazi ficou muito impressionado e triste. Era difícil para ele encarar a cruel realidade no espelho. Ao que Peng começou a dizer que ele deveria começar a fazer exercícios e perder peso nos próximos dias, após o que a extração começaria. Peng imaginou o que aconteceria se Zi evoluísse para seu estado atual e ficou horrorizado. Ele não queria que isso realmente acontecesse. No dia seguinte, Peng se encontrou com Tantan a pedido dela, prometendo ajudar. A tia ficou extremamente feliz por ele ter recebido o certificado e contou com a ajuda de Peng. Enquanto eles estavam chegando ao lugar certo, Ten o atualizou, contando que ela já havia aberto uma empresa com seus amigos e investido muito dinheiro, mas o parceiro deles fugiu, levando tudo com ele, incluindo os tênis. Peng ficou surpreso ao saber que o escritório deles estava localizado na área mais prestigiada da cidade. Ele suspeitava que o aluguel ali fosse muito caro. A tia se sentiu incomodada com as palavras dele e começou a dar desculpas dizendo que os negócios estavam indo bem antes, então ela alugou o lugar. Mas depois que os treinadores foram embora, os negócios começaram a piorar. Pan decidiu que sua tia estava se comportando de forma extremamente suspeita, mas não disse nada em voz alta. Tang Tang disse que o escritório ficava no terceiro andar e que daria a Peng as melhores condições no mercado de treinadores, além de 20% das ações da empresa. Ela também disse que esse trabalho não interferiria em seus estudos de forma alguma e que Peng poderia vir a qualquer momento quando estivesse livre das aulas. Peng ficou perplexo com o nível de seu salário e disse que pelo mesmo dinheiro sua tia poderia contratar 2 treinadores de uma vez. Mas ela objetou que neste caso era uma questão de qualidade, não de quantidade. Isso pareceu estranho para Peng. Primeiro um pergaminho com uma técnica secreta, depois um pagamento exorbitante. Se qualquer outra pessoa fosse Tang Tang, ele já teria suspeitado que algo estava errado. Mas foi a tia quem cuidou de Pan quando ele ficou órfão, e se havia alguém em quem se podia confiar, era ela. Então, deixando de lado dúvidas e suspeitas, ele decidiu segui-la. Tang Tang, enquanto isso, estava muito animada, muito preocupada e feliz que Peng não estava muito desconfiado dela e não percebeu nada. Ao chegarem ao escritório, os dois foram recebidos por uma garota muito bonita, que Tang Tang apresentou como secretária de Shun Xuan e Peng como uma treinadora contratada pela empresa. Após terminar as apresentações, Tan saiu correndo para fazer recados, deixando a convivência com os colegas e o escritório para os dois. Esse comportamento frívolo e imprevisível sempre confundia Pan, mas ele não podia fazer nada a respeito. Xuan gentilmente convidou o rapaz ao escritório para preencher documentos de emprego. Ao preencher as informações, Xuan ficou decepcionada com Peng. Comparando sua idade com o certificado de nível intermediário, ela decidiu que ele era um cara estúpido com muito dinheiro que conseguiu o certificado trapaceando. Peng, por sua vez, falava sobre o tamanho do seu salário e chegou à conclusão de que não deveria subestimar suas habilidades, pois seu método de evolução dá resultados de 100%, o que nenhum treinador consegue. Após terminar de inserir os dados, Xuan devolveu o certificado a Gao Peng, dizendo que o registro estava concluído. Mas a garota também duvidava do salário escolhido por Peng, porque ele tinha pouca experiência, e se não tivesse as habilidades necessárias,
a reputação da organização também sofreria. Pan ficou extremamente insatisfeito com as dúvidas expressas pela garota e quis ficar indignado com isso, mas foi interrompido. A porta do escritório se abriu e um homem entrou, exigindo que Peng provasse com suas ações que ele era digno do salário que havia designado. O homem, parecendo furioso e exausto, também disse que se Peng pudesse curar seu animal de estimação, seu pagamento não seria 3, mas 10 vezes o preço padrão do treinador. Xuan tentou acalmar o humor explosivo do homem, e Peng disse que não precisaria de 10 vezes o pagamento. O cara disse que esse era seu primeiro emprego, e como bônus, ele faria tudo por um preço pré-anunciado. O homem ficou perplexo ao saber como ele podia afirmar com tanta confiança que poderia curar a fera. Peng o corrigiu, dizendo que para o veredito final, ele precisava ver o animal de estimação para avaliar sua condição. O homem exausto decidiu confiar no jovem e retirou o container onde estava seu animal. Xuan engasgou ao ver o caroço sangrando, trêmulo e rosado nas mãos do homem. A aparência do animal de estimação deixou claro que sua condição era séria no momento, e o homem esclareceu se Pan conseguiria lidar com a cura de seu animal. Pan examinou cuidadosamente os dados no mouse elétrico à sua frente, observando a linha sobre ferimentos leves, antes de ver outra janela do sistema. Um aviso vermelho brilhante alertava sobre o perigo e que a fera precisava evoluir o mais rápido possível. Pan imediatamente perguntou ao homem o que ele dava de comer ao seu animal de estimação, percebendo que ele se sentia mal por causa disso. O homem admitiu que alimentou o rato com um cogumelo jade sangrento porque queria que seu animal de estimação evoluísse mais rápido. Pan pensou que naquele momento o rato estava em processo de evolução, mas devido ao conflito entre sua natureza e o elemento trovão, ele ficou doente. Usando esses sistemas, o cara imediatamente listou os ingredientes necessários para o tratamento, pedindo que Xuan trouxesse tudo do depósito. Peng lembrou ao homem das regras de que o comprador dos serviços do treinador também assume o custo de todos os consumíveis para a evolução de seu animal de estimação. O cara prometeu à fera atormentada que o ajudaria a evoluir. Vendo os preparativos de Peng para a evolução da fera, Xuan e o homem ficaram horrorizados. Eles perguntaram se o sujeito tinha certeza de que estava fazendo tudo certo. Eles estavam com medo pelo seu animal de estimação. Pan parecia francamente intimidador, segurando um animal de estimação em uma mão e uma faca de trinchar na outra, mas ele estava se divertindo ao mesmo tempo. Ao ver que Peng estava jogando um rato em uma panela de água fervente, o homem tentou impedir o que estava acontecendo, e Xuan já estava calculando em sua mente quanto o truque excêntrico do jovem incompetente custaria à empresa deles. Peng, depois de mexer o conteúdo da panela, ofereceu-se para experimentar sopa de rato, que nutre o yin e tonifica o yang, o que deixou o homem ainda mais horrorizado. Ao ver a reação dele, Pan explicou que estava apenas brincando para amenizar a situação e mostrar que tudo estava sob controle e que o animal de estimação do homem estava bem. O rapaz mostrou que a panela não era sopa, mas um banho medicinal para um animal de estimação, e que o aquecimento era necessário para manter as propriedades curativas dos ingredientes. O homem tentou se acalmar silenciosamente, enquanto Pan continuava a brincar com seu jeito sofisticado. O homem só podia esperar um bom resultado, pensando que havia apenas 2 treinadores famosos e experientes em sua cidade, e seus serviços custavam uma quantia absurda de dinheiro. 10 minutos depois, o homem começou a se preocupar, pois o resultado ainda não estava visível. Pan o tranquilizou, dizendo que tudo estava quase pronto e que o animal de estimação deveria evoluir em breve. Poucos momentos depois, uma fumaça espessa saiu repentinamente da panela, fazendo a tampa saltar para o lado com um barulho alto. No fundo da panela, já sem a tintura dos ingredientes medicinais, o animal de estimação transformado se enrolava como uma bola. Tendo acabado de acordar, o rato imediatamente pulou da panela, começou a correr pelo escritório e a causar destruição, deixando Xuan horrorizado e o homem encantado. A evolução foi concluída com sucesso, e o rato trovão se tornou um rato elétrico sangrento de atributo duplo de classe ideal que poderia se tornar um comandante no futuro. O homem educado imediatamente pediu desculpas a Peng por desconfiar de suas habilidades, apreciando o resultado com alegria. Peng imediatamente deu ao homem um cheque com o preço pelos danos causados ao escritório e pelos serviços prestados, sem receber nenhuma objeção do homem feliz. Após receber o pagamento, Peng pediu a Xuan que lhe enviasse para casa os materiais da lista preparada com antecedência, subtraindo o custo do salário recebido. O homem, radiante de alegria, virou-se para Pan, dizendo que tinha outro animal de estimação e que gostaria de marcar outro encontro com o rapaz para amanhã. O homem também disse que o preço não é um problema para ele e que pagará o triplo.
Peng ficou até um pouco envergonhado de recusá-lo, mas explicou que estaria ocupado com aulas de treinamento no dia seguinte, tendo recebido do homem a suposição de que aqueles eram cursos da associação. Mas Peng se opôs a ele, explicando que esta era uma aula normal do terceiro ano do ensino médio, e foi embora, explicando que ainda tinha dever de casa para fazer. O homem ficou surpreso com a verdade revelada, enquanto Xuan finalmente entendeu por que Tang Tang havia comprado recentemente aquele escritório caro e demitido todos os treinadores, dizendo a ela para manter isso em segredo de Gao Peng. O cara acabou não sendo um homem rico e estúpido. Enquanto isso, Tang Tang estava tomando uma taça de vinho em casa enquanto girava um cristal de boa qualidade em suas mãos. Sem pensar duas vezes, a mulher entregou o núcleo para a fera invisível atrás dela, ordenando que o levasse para casa para Gao Peng. O animal de estimação chegou até a janela do apartamento do rapaz e, certificando-se de que ninguém o notasse, jogou material valioso no cômodo. O cristal caído foi imediatamente descoberto por Dazi, que estava interessado no objeto em comum. Bushan queria parar a centopeia frívola, mas era tarde demais. Datsu comeu o cristal atirado, do qual se arrependeu imediatamente. Gao Peng, caminhando para casa, sonhou que no futuro seria capaz de melhorar seus animais de estimação para a classe épica, quando de repente ouviu um rugido vindo da janela de seu apartamento. Ele correu imediatamente para casa, percebendo que algo errado havia acontecido. Correndo para o apartamento, Peng viu Dazi rolando no chão, claramente se sentindo mal. Uma janela do sistema que apareceu no ar notificou que a evolução havia sido lançada, devido à absorção do núcleo cristalino, o que surpreendeu Peng muito. Ele não conseguia entender onde e quando seu animal de estimação poderia absorver um material tão caro. A suspeita de Peng recaiu imediatamente sobre uma certa pessoa, sua tia Tang Tang. Pela reação da mulher, ficou imediatamente claro que ela era a culpada pelo que aconteceu. Peng ficou indignado por ela ter alimentado Dazi com o núcleo de cristal sem o seu conhecimento, e perguntou por que ela fez isso. Tang Tang não disse em voz alta que fez isso porque Peng recusaria sua ajuda, e rápida e desajeitadamente mudou de assunto. A tia devolveu as sacolas de compras para Peng, que ele havia deixado no meio da rua quando percebeu que algo havia acontecido em casa, e saiu correndo antes que o sobrinho pudesse responder. No momento seguinte, Peng deu um tapa na cabeça de Dazi e disse que o animal de estimação insaciável não deveria mais colocar nada na boca, ameaçando-o. Depois de aceitar a situação, Peng se recompôs. Era necessário completar o processo de evolução o mais rápido possível. O cara encontrou em seus suprimentos uma flor roxa venenosa que, quando esmagada, deve ajudar na evolução de Dazi. Pan esmagou o ingrediente encontrado no liquidificador e despejou o líquido resultante na boca do animal de estimação. As mudanças aconteceram imediatamente. O corpo de Dazi imediatamente brilhou com a luz dourada do relâmpago. Seus chifres se alongaram e seus olhos começaram a brilhar em escarlate. A evolução foi concluída com sucesso, e uma nova versão mais avançada de seu animal de estimação apareceu na frente de Peng, uma centopeia roxa de grau superior. Datsu imediatamente caiu exausto, cansado do tormento que experimentou antes da evolução, perturbando a compassiva Bushan. Para evitar que ele ficasse triste, Pan lhe ofereceu uma guloseima especialmente preparada. Bushan ficou preocupado quando percebeu que a comida que estava consumindo estava passando pelo seu corpo e se transformando em brasas, mas Pan garantiu que estava tudo bem e que seu corpo deveria se estabilizar em breve. Quando Dazi acordou, seus dois amigos já estavam dormindo profundamente, exaustos pelos acontecimentos do dia. Tang Tang, por trás da janela, observou a ágil centopeia sentada contente no colo de Gao Peng, cobrindo os dois com um cobertor. Naquele momento maravilhoso, Peng não sabia que grandes mudanças o aguardavam em breve, discutidas com o diretor da escola. O diretor de cabelos grisalhos se opôs ativamente ao seu interlocutor, enfatizando que nunca haveria um único monstro no território de sua escola, pois, em sua opinião, antes de tudo, deve se preocupar com a segurança das crianças. Seu interlocutor em uniforme militar disse relutantemente que isso só é verdade em tempos de paz. Mas se a situação piorar, os jovens terão que pegar em armas para defender o país. Ao ouvir essas palavras, o diretor ficou cauteloso. Ele não queria pensar no que seu interlocutor acabara de dizer. Mas o homem explicou que, apesar do rápido desenvolvimento das tecnologias, os monstros selvagens estão se desenvolvendo uma ordem de magnitude mais rápido, e se isso continuar, um dia as pessoas não conseguirão resistir a eles. Quando Peng chegou à escola no dia seguinte, ele ficou surpreso com a quantidade de atenção que recebeu dos colegas que estavam ao seu redor.
Um dos rapazes perguntou diretamente se era verdade que Peng havia recebido um certificado de treinador de nível intermediário. O evento foi relatado no jornal, afirmando que Peng se tornou o mais jovem treinador de nível intermediário da Associação da cidade de Chang'an, quebrando o recorde anterior. Todos começaram a falar sobre como Peng agora é uma grande celebridade e que sua classe agora é a mais legal, porque Peng estuda com eles. As palavras de seus colegas fizeram o cara corar de tanto elogio. Li Zigong, o colega de classe que havia contado a todos sobre o sucesso de Peng, aproveitou o momento para se dirigir a ele, dizendo envergonhado que tinha algum pedido presunçoso. Contrariando as expectativas de todos, Pan recusou imediatamente, explicando que como seu pedido era presunçoso, seria melhor não expressá-lo e não colocar os dois em uma posição embaraçosa. Li queria responder com raiva à grosseria dele, mas a professora entrou na sala de aula, obrigando todos a irem para seus lugares com gritos de raiva. Ela tinha um anúncio importante para os alunos. De pé à mesa, o professor anunciou que a vida escolar não seria mais a mesma, e que a partir de hoje, os alunos do ensino médio teriam que estudar uma disciplina adicional sobre monstros. E a especialidade de treinador de combate a monstros seria adicionada ao programa. Este projeto foi adotado pelo Departamento de Educação e pelas Forças Armadas da Aliança. E os alunos com bom desempenho acadêmico e boas notas terão a oportunidade de ingressar imediatamente nas melhores faculdades e academias militares. Os instrutores militares devem chegar em breve à escola, e os alunos que escolheram a especialidade de instrutor de combate começarão o treinamento esta tarde. Então, os interessados devem ter se inscrito imediatamente após as aulas de hoje. A turma explodiu em exclamações de surpresa, júbilo e indignação sobre o que causou tais inovações, e que agora eles têm a oportunidade de estudar para se tornarem instrutores de combate no ensino médio. Enquanto todos estavam ocupados discutindo, a professora pediu que Peng saísse do escritório com ela para conversar. O professor destacou o sucesso recente de Gao Peng na obtenção de um certificado de nível intermediário, dizendo que o diretor da escola o elogiou na assembleia matinal e solicitou que ele fizesse um discurso para os alunos do ensino fundamental amanhã como representante. Sem hesitar, Peng recusou, pedindo para encontrar outra pessoa para desempenhar o papel de representante da escola, explicando sua decisão dizendo que não gostava de atenção desnecessária. Sem dar ao professor a chance de se opor, Peng compartilhou entusiasticamente sua intenção de se candidatar para se tornar um instrutor de combate. O professor alertou o aluno do ensino médio, dizendo que, embora um instrutor de combate seja uma profissão boa e bem paga, ele não deveria se precipitar tanto. Um bom desempenho acadêmico e um certificado como instrutor de nível intermediário já abriam grandes perspectivas de futuro para Peng. Mas dentro da estrutura da especialidade, estudava-se a profissão de instrutor de combate, e não uma profissão comum, que era muito mais perigosa. Peng agradeceu pela preocupação, mas seu objetivo era justamente a profissão de treinador de combate. Peng pensou que não queria saber apenas a teoria, mas que em condições reais de combate ele teria uma excelente oportunidade de aprender muito mais e também se tornar mais forte. E como ambos os exames poderiam ser feitos ao mesmo tempo, Peng se tornaria um especialista em ambas as profissões. A professora optou por não dissuadi-lo, dizendo que esse era um sonho que ele iria realizar, e expressou a esperança de que a decisão de Peng fosse equilibrada e ponderada. A estudante do ensino médio agradeceu calorosamente pela confiança. À tarde, um grupo de estudantes do ensino médio se reuniu na escola para participar do processo seletivo para a especialidade de adestrador de animais de estimação militares. Entre essa multidão autoconfiante, havia também um rosto conhecido. Seu colega de classe Li Zigong, que estava se perguntando por que Peng, com suas excelentes notas, se candidataria a uma nova especialidade, e recebeu a mesma pergunta em resposta. Li justificou sua motivação dizendo que seu anime favorito quando criança era Pokémon, e agora ele quer se tornar o treinador mais poderoso do mundo. Sua abordagem fanaticamente ingênua não inspirava confiança alguma. Cansado de ouvir essas bobagens, Pan foi em direção às pessoas aglomeradas ao redor do palco. Ele chegou bem na hora, o coronel estava prestes a começar seu discurso. Alguém no meio de uma multidão de crianças em idade escolar disse que não havia nada de especial naquele grandalhão no palco, apenas uma montanha de músculos. No entanto, o olhar flamejante do homem que o ouviu dizia claramente o contrário. Pan mentalmente observou que o instrutor não é tão simples quanto parece. O coronel começou seu discurso elogiando todos os presentes pela coragem de vir hoje, mas também indicou que isso não é suficiente para se tornar um treinador. O homem declarou apaixonadamente, de forma extremamente rude,
que sem uma mente forte e uma vontade de aço, até mesmo um monstro treinado assustaria qualquer idiota ali a ponto de deixá-lo horrorizado. Como era de se esperar, os alunos começaram a ficar indignados, porque essa afirmação era muito rude e incorreta, como se nunca tivessem visto monstros na vida. O coronel apenas sorriu, percebendo que palavras não poderiam transmitir nada a eles. Por isso, ele apresentou ao público um verdadeiro monstro selvagem, trazido consigo para a demonstração. O coronel ordenou que tudo fosse preparado para a demonstração imediata a um de seus subordinados. Os soldados prepararam rapidamente os acessórios necessários, e um deles relatou que a placa de blindagem de 10 centímetros de espessura havia sido instalada com sucesso. Então o coronel se aproximou do monstro agressivo de aparência assustadora e deu a ordem de partida. No mesmo segundo, ele se assustou e, com a velocidade da luz, quebrou a grossa placa de blindagem em pequenos pedaços. O espetáculo já demonstrado teve efeito nos alunos previamente preparados, fazendo-os perceber o quão perigoso é lidar com monstros selvagens. Até Pan ficou impressionado com o que viu, pois diante de seus olhos, o monstro era capaz de quebrar um pedaço de metal tão grosso com apenas um golpe. O coronel anunciou que os treinadores de combate de monstros encontram regularmente monstros de força semelhante e até maior, e, portanto, ele está dando àqueles que mudarem de ideia uma chance de sair agora mesmo. Pan observou com medo enquanto o número de candidatos, que era bastante grande, diminuía surpreendentemente rápido. Eles pareciam extremamente deprimidos e desapontados com sua própria covardia. Mas o coronel os encorajou, dizendo que a decisão deles era completamente normal, que seus estudos também eram extremamente importantes e que eles fizeram uma escolha inteligente ao não se tornarem desertores. Mas ele também se dirigiu aos que permaneceram e afirmou que, no caso deles, qualquer um que tentasse sair seria considerado um desertor, porque ele não gostava de quem desiste no meio do caminho. No final do dia, Pan, que voltou para casa, estava exausto, embora estivesse mentalmente preparado, mas tudo acabou sendo muito mais sério do que ele pensava. O coronel Chen também informou aos estudantes que em um mês apenas 1.200 estudantes de toda a cidade permaneceriam, e o resto seria expulso. Enquanto refletia sobre a situação, Pan decidiu alimentar seus animais de estimação, mas, para sua surpresa, a geladeira estava vazia. Pan entrou em pânico, sem entender onde todas as agulhas de cedro yin poderiam ter ido. Ele procurou na geladeira inteira, mas encontrou apenas uma. Quando Peng começou a se ressentir abertamente do que estava acontecendo, Dazi imediatamente virou Buchan em flagrante, dizendo que foi ele quem comeu tudo. Pan não repreendeu Buchan, percebendo que esse foi seu erro pessoal, pois ele subestimou o apetite do monstro. Agora, a comida para ambos os animais de estimação foi preparada de acordo com as recomendações do sistema, e Peng fez um pedido da próxima porção de agulhas de cedro yin para Buchan e figos trovão para Dazi, pensando que tal comida estava lhe custando uma bela grana. Quanto mais materiais Pan fornecer aos seus animais de estimação, mais rápido eles passarão para o próximo estágio de evolução, mas lá eles já precisarão de materiais ainda mais raros, e isso vale a pena pensar no futuro. Na manhã seguinte, Peng teve a oportunidade de ver uma espécie de zoológico na entrada da escola. Muitos estudantes em todos os lugares estavam tentando manter seus animais de estimação na coleira, enquanto outros tentavam tirá-los das árvores. E isso falava mais alto do que qualquer palavra sobre sua falta de habilidades de treinamento. Uma menina de aparência bastante frágil chegou com um monstro parecido com um porco, do tamanho de um caminhão pequeno, e, ao que parece, ela não sabia o que fazer com ele. Pan se virou para a garota perguntando se era o monstro dela, para pedir para limpar a passagem, pois o monstro havia bloqueado completamente a entrada principal do prédio da escola. A menina se sentiu estranha e começou a dar desculpas, dizendo que quando comprou o bichinho, ele era muito pequeno e ela não esperava que ele fosse crescer tanto. Vendo o pandemônio, um dos treinadores militares se aproximou deles, perguntando o que aconteceu e por que a fera bloqueou a entrada. Não tendo ouvido uma resposta inteligível, o treinador deu uma ordem ao seu animal, semelhante à que estava presente na demonstração. O lobo rosnou imediatamente, olhando agressivamente para o porco, que era várias vezes maior que ele. Isso teve efeito. O enorme animal de estimação tremeu e recuou, movendo-se para o lado e, assim, abrindo a passagem. Assim que o problema foi resolvido, o treinador informou que o treinamento começaria imediatamente. Os alunos reunidos estavam alinhados com seus monstros, ouvindo as palavras do treinador que hoje começaria o treinamento em comando de monstros, uma habilidade básica necessária para formar um esquadrão de monstros completo no futuro.
Um animal pode ser forte, mas sem obedecer ordens, ele se torna inútil, como aconteceu esta manhã. Antes de começar o treinamento, é importante entender os hábitos e preferências do monstro para construir bons relacionamentos com ele no futuro. Como exemplo, o treinador citou seu lobo, a quem ele alimentava com sua carne de porco preta favorita, brincava e dormia com ele todos os dias. Depois disso, ele se tornava pronto para obedecer a qualquer ordem do homem. O treinador também disse que quebrar uma placa de blindagem com um golpe de cauda, demonstrado anteriormente pela fera do coronel, não é uma habilidade natural, mas uma habilidade desenvolvida durante o treinamento. Devido ao estresse, sua cauda ficou mais forte, e o animal acabou adquirindo um meio adicional de ataque, além de suas garras e dentes. O treinador pediu ao seu companheiro que demonstrasse a habilidade do seu lobo prateado. O homem ruivo explicou que o desenvolvimento de animais da mesma espécie pode ocorrer de maneiras diferentes e que durante o treinamento cada animal aprimora suas forças. Ele demonstrou isso atirando uma pedra e seu lobo imediatamente correu até ele, pegando-o em fuga e quebrando-o em pedaços com sua mordida. Tanto Peng quanto Dazi ficaram impressionados com o que viram. A força da mordida da fera parecia incrível para eles. O treinador continuou explicando que atualmente existem 5 categorias de monstros, incluindo ataque, defesa, suporte, cura e controle, com alguns monstros sendo uma combinação delas. Uma delas é a videira, que pode atuar tanto como um tipo de defesa quanto como um tipo de controle, embora treinadores experientes também possam desenvolvê-la como um tipo de ataque. Após as explicações, os alunos foram convidados a partir para a prática, explicando que precisam começar aos poucos, por exemplo, usar madeira para treinar a força da mordida, aumentando gradativamente a dureza. Aqueles que decidiram a categoria do seu monstro puderam se registrar e levar o material de treinamento necessário. Peng se deparou com a questão de qual seria a melhor forma de treinar Dazi, e lembrando-se do estudo da técnica secreta de transferência de dano, decidiu que deveria se concentrar primeiro na defesa. Pan também pensou nos monstros macacos que tinha visto antes, carregando grandes caixas de materiais educacionais, apesar do tamanho. Isso lhe deu a ideia de um monstro mutante, um macaco lutador feroz, que tem uma disposição feroz e agressiva e, portanto, dá grande atenção à defesa. Desde o nascimento, os pais dão o exemplo aos filhotes, forçando-os a atacar violentamente primeiro as árvores e depois as pedras com a ajuda de seus corpos. Essa abordagem causa lesões, mas a pele fica mais forte à medida que cicatriza. Por isso, na fase adulta, os macacos de briga apresentam um corpo musculoso e resistente, devido às cicatrizes calosas e endurecidas que formam uma espécie de armadura. Peng decidiu usar essa abordagem para melhorar a defesa de Dazi e selecionou material de treinamento adequado para isso. Retornando ao campo de treinamento, Peng informou a Dazi que havia encontrado uma excelente maneira de treinar. Tirando um objeto auxiliar de trás das costas, Pan disse que era melhor sangrar até a morte agora do que sangrar no futuro. Com a afirmação de que aprender é difícil, lutar é fácil, Pan agarrou a marreta com as 2 mãos, prometendo que tentaria ser gentil. Assustado, Dazi imediatamente fugiu, tentando escapar da tortura que lhe era destinada. Depois disso, Peng foi forçado a correr atrás do animal de estimação, explicando que tudo isso era para o seu próprio bem, até que ele conseguiu parar Dazi. No final da semana, em um dia de folga, quando não havia necessidade de acordar cedo para treinar, Peng esperava dormir mais, mas foi acordado por uma batida forte. Ele ainda tinha que se levantar e ir e preparar o café da manhã para seus animais de estimação, apesar da vontade de dormir. Enquanto fritava panquecas, Pan reclamou que estava ajudando seus animais de estimação, mas ao mesmo tempo era ele quem mais sofria, e isso era injusto. No entanto, tudo isso não foi em vão, porque graças à nutrição adicional, Dazi aumentou de tamanho e alcançou com sucesso o 10º nível, e Bu também recebeu uma promoção. Mas tudo isso não foi fácil para Peng, porque suas mãos estavam doloridas depois do treinamento com Dazi, e quase todo o seu salário era gasto na comida de Bu. Bu percebeu o telefone de Pan tocando na mesa e atendeu imediatamente, permitindo que Pan não se distraísse da cozinha. O autor da chamada se apresentou como o CEO da empresa de segurança Blue Shield, chamado Wood Liu Sunlin. Ele pediu uma reunião para discutir uma determinada proposta que seria benéfica para ambos. Eles decidiram se encontrar no escritório onde Peng trabalha atualmente esta tarde. Na reunião, o Sr. Liu se apresentou novamente. Ele era um homem de meia idade, de aparência agradável, usando um terno aparentemente caro. Ele anunciou que gostaria de oferecer a Peng o cargo de instrutor consultor em sua empresa. Peng se perguntou por que eles recorreram a ele,
já que havia muitos outros treinadores de nível intermediário na cidade de Chang'an. Ele não conseguia entender o que fez o diretor de uma grande empresa vir até ele. O homem disse que Peng era excessivamente modesto e se subestimava. Ele lembrou que havia apenas 2 treinadores intermediários estabelecidos em sua cidade. Um deles, o diretor Chen da Associação de Treinadores, estava ocupado demais para trabalhar em sua pequena empresa. O outro, Xianlin, é o número 1 em Chang'an e trabalha para o governo como instrutor consultor. Ao comparar Peng com outros treinadores de nível intermediário, o diretor Li prefere confiar no jovem e talentoso Gao Peng. Depois de pensar, Peng decidiu, antes de tudo, propor algumas condições obrigatórias, como trabalhar apenas nos fins de semana e se recusar a assinar um contrato completo, garantindo apenas a recusa em ajudar os concorrentes da empresa. O diretor concordou imediatamente, sem qualquer objeção, entregando um contrato de meio período pré-preparado para Peng assinar. Peng ficou extremamente surpreso ao ler seu conteúdo, pois era um contrato unilateral, sem requisitos obrigatórios para Peng, com um salário anual de 500 créditos e uma comissão de 50 créditos para cada evolução bem-sucedida da fera. A oferta acabou sendo boa demais para sequer pensar em recusar, então Pi imediatamente assinou seu nome, concordando. Imediatamente depois disso, Xuan bateu na porta e entrou, relatando que o Sr. Ma veio para a reunião previamente agendada. O diretor Li imediatamente se recompôs, dizendo que, uma vez que o contrato estava assinado, ele não deteria mais o Sr. Gao e saiu do escritório. Pegando o elevador para o andar de baixo, o homem imediatamente fez uma ligação, informando ao tio que o contrato havia sido assinado. Mas ele não entendeu por que, entre todos os treinadores de nível intermediário da cidade, eles escolheram Gao Peng. Enquanto isso, Pan já havia começado a recepção em seu escritório. Ele examinou cuidadosamente o monstro trazido por um homem que ele já conhecia. O lindo e fofo monstro da classe das árvores chamado Fada das Flores era muito bonito e tinha um aroma agradável. Peng perguntou se o homem queria desenvolver essa fada, mesmo com suas habilidades atuais, mas disse a ele que em 6 meses, o torneio do Rei das Flores seria realizado na cidade de Chang'an, e ele gostaria de participar. Peng ficou chocado, porque o homem, possuindo um monstro do tipo flor, tão raro quanto os mortos-vivos, com incríveis propriedades curativas, estava prestes a participar de um concurso de beleza. Até Xuan perguntou sem jeito se as meninas costumavam participar da competição do Rei das Flores, ao que o homem respondeu que isso era verdade, mas que ele sempre quis muito participar, mesmo sendo olhado de forma muito estranha ao se registrar. Mas também disse que a fada é sua segunda fera, então ele quer lhe proporcionar um futuro feliz. O homem pediu insistentemente a Pan que cuidasse do desenvolvimento da fada, para que ela tivesse todas as chances de ficar em primeiro lugar. Peng ficou surpreso com a grande preocupação com o animal, mas prometeu que cuidaria dele. Peng também não deixou de lembrar sobre o pagamento triplo. Ao ouvir sobre isso, Xuan, com olhos brilhantes, imediatamente trouxe uma fatura para pagamento. Peng listou para a garota todos os itens que ele precisava para a evolução da fera, e Xuan imediatamente e prontamente foi até o armazém para pegá-los. Depois de pouco tempo, todos os materiais necessários já estavam sobre a mesa no escritório de Peng. Depois disso, ele expulsou Xuan e Ma porta fora, dizendo que eles interfeririam em seu trabalho. Apesar disso, o homem ainda abriu a porta ligeiramente para observar, apesar das objeções de Xuan, porque ele estava muito preocupado com sua fada bebê. Pan parecia muito intimidador, como um cientista louco, quando misturou a composição necessária e a colocou na seringa. O Sr. Ma quase atacou o rapaz quando ele estava aplicando uma injeção em seu animal de estimação, mas Xuan o deteve a tempo. Quase imediatamente depois disso, Peng permitiu que ambos retornassem ao escritório. Ele imaginou um monstro que havia evoluído para o 4º nível, tornando-se uma flor de begônia, o que fez ambos exclamarem de admiração. Ma começou a agradecer a Peng do fundo do coração, apesar de suas objeções, porque ele estava feliz. Enquanto apreciavam o resultado, nenhum deles pensou que naquele exato momento, uma das equipes treinando para se tornarem treinadores de combate estava lutando contra monstros selvagens. Os 3 rapazes ficaram profundamente indignados porque seus esforços foram em vão e estavam ansiosos para deixar apenas 1.200 pessoas e devolvê-las à sua educação anterior. E apenas uma garota estava determinada a continuar, na esperança de conhecer Gao Peng, o único aluno, em sua opinião, digno de respeito. Um dia, Peng foi novamente à loja de Chenji para comprar agulhas de cedro yin para Bu. Para sua surpresa, o velho respondeu que elas tinham acabado, e em vez das 30 peças necessárias, restavam apenas 10.
Pan não entendia por que isso acontecia. Porque fora da cidade havia uma fazenda inteira para a produção deles. E as agulhas não poderiam acabar tão facilmente. O velho então explicou que o fornecimento parou há uma semana porque as aranhas comeram todos os suprimentos com o atributo Yin. E é por isso que toda a área da fazenda agora está ocupada pelo exército. Além disso, outros monstros também se tornaram presas das aranhas. E se os donos da fazenda não tivessem escapado a tempo, eles também poderiam ter ido alimentar a horda de monstros. Uma voz foi ouvida na entrada da loja. Era outro cliente que entrou na loja, interrompendo o diálogo. O Sr. Chen sugeriu continuar a conversa em outro momento, alegando que estava ocupado com o trabalho, o que Peng teve que concordar. No caminho da loja, Pan começou a pensar sobre uma série de eventos recentes. Primeiro, a escola começou a cooperar com os militares. Depois, uma empresa estranha o convidou para cooperar. Um novo tipo de aranha apareceu. Havia uma sensação de que algo terrível estava por vir, ao qual seria extremamente difícil resistir. Enquanto ele pensava, o telefone de Peng tocou. Era Li Songlin perguntando se o Sr. Gao tinha ouvido falar sobre a infestação de aranhas-diabo na Floresta Escura. Pouco tempo depois, Peng já estava perto da primeira filial da empresa Blue Shield, sendo recebido pelo diretor Li. Imediatamente, o homem começou a atualizá-lo, começando pelo mais importante. Devido às hordas de aranhas diabólicas cinzentas atacando vários pontos de recursos, o governo reuniu a maioria das empresas e diversas organizações privadas para explorar a floresta de carvão escuro para determinar os hábitos e fraquezas dos monstros. A Blue Shield Company aceitou a missão hoje e partirá em 3 dias, mas agora eles não têm reservas suficientes. Então eles precisam que Peng force os Devil Mantises a evoluir antes de partirem para aumentar as chances de uma conclusão bem-sucedida da missão. Peng imediatamente pediu para ser levado até os Louva-a-Deus Diabo para inspecionar suas condições. O diretor Li, por sua vez, pediu que o rapaz assumisse a tarefa com responsabilidade, pois é muito importante para a empresa. Na reunião anterior da aliança, muitas das proibições que suprimiam forças não oficiais foram suspensas devido a mudanças nos monstros selvagens. Assim que chegaram, o diretor mostrou a Gao Peng o salão onde estavam todos os louva-a-Deus da empresa e também prometeu que pessoas suficientes seriam organizadas para ajudá-lo. Além disso, o homem informou que se Peng completasse a tarefa, a recompensa não o decepcionaria. Essa declaração encorajou Peng e ele garantiu que daria conta do trabalho designado, iniciando a execução imediatamente. O diretor Li observou o progresso do seu trabalho no andar de observação e logo encontrou um trabalhador que se aproximou dele e se perguntou o que o Sr. Gao estava fazendo ali. Ele começou a falar sobre como, desde o momento em que começou a trabalhar, Pan não fez nada além de examinar e tocar em monstros, como um velho em um supermercado. Além disso, o sujeito parecia ter cerca de 20 anos, o que inspirou dúvidas sobre suas habilidades. Mas o diretor imediatamente interrompeu seu raciocínio, dizendo-lhe para ficar quieto, caso contrário ele teria problemas. Na verdade, o próprio diretor tinha dúvidas, mas seu tio confiou o futuro da empresa nas mãos dessa criança, e ele só podia acreditar na justificativa dessa decisão. Depois de terminar de examinar todos os louva-a-Deus, Peng listou uma dúzia de louva-a-Deus de diferentes partes do salão, bem como os materiais que ele precisava fornecer para a evolução. O diretor ordenou que tudo listado pelo sujeito fosse trazido imediatamente. O diretor ficou sinceramente surpreso com as habilidades de Pan, pois em 10 minutos ele conseguiu identificar os 10 monstros mais fortes sem cometer um único erro. Na opinião do homem, as habilidades demonstradas não eram as de um treinador de nível intermediário, pois Peng havia feito isso mais rápido e melhor do que a maioria dos melhores graduados, sendo tão jovem. Após receber todos os materiais necessários, Peng começou a trabalhar imediatamente. Algum tempo depois, o diretor, que já estava cochilando, foi chamado e notificado de que o trabalho estava concluído. Todos no laboratório estavam incrivelmente felizes, observando como os monstros evoluíam um após o outro nas mãos habilidosas de Pan. O funcionário que havia expressado suas dúvidas ao diretor anteriormente, junto com todos os outros, demonstrou sua admiração pelo jovem treinador, que havia levado os monstros à evolução em louva-a-Deus de Jade de 4 asas, do posto de comandante de classe superior. Agora, Pan parecia aos olhos dos que o cercavam não um estudante pouco promissor, mas um verdadeiro tesouro. Mais tarde, Peng se concentrou em seu treinamento pessoal com Dazi e seu animal de estimação mostrou resultados cada vez melhores. Como recompensa por seus esforços, Pan presenteou o animal com seus insetos secos favoritos. Mas, tendo como pano de fundo suas vitórias pessoais,
As risadas de outros estudantes de repente soaram. Muitos deles ficaram completamente preguiçosos e começaram a abandonar o treinamento sem um pingo de consciência. E os professores simplesmente ignoraram isso, ajudando aqueles que estavam tentando progredir, o que em geral era uma decisão bastante lógica, porque pessoas sem uma compreensão da disciplina dificilmente seriam capazes de lutar efetivamente durante as hostilidades no futuro. Inesperadamente, uma garota muito alta chamada Mu Taiyin se aproximou de Peng, dizendo que ele era excelente em treinar seu animal. A grande diferença de altura deixou Pan muito envergonhado. Ele não pôde deixar de pensar que se ela fosse um homem, ela definitivamente seria popular com as garotas. Mas em voz alta, ele apenas agradeceu pelo elogio. A garota se aproximou de Pan para lhe dizer que gostaria de se unir em um time. Ela explicou que nas últimas etapas do treinamento haveria partidas de duplas com classificação obrigatória no final. Então ela gostaria de formar uma equipe com alguém comprometido com o treinamento. As palavras da garota impressionaram Pan um pouco, mas primeiro ele precisava avaliar a fera dela, o que ele relatou. A menina imediatamente chamou seu animal de estimação, e um enorme rinoceronte de ferro correu até eles. Taiyin timidamente apresentou o monstro como seu bebê, dando-lhe um tapinha em seu enorme lado blindado. Essa visão chocou Peng e Dazi profundamente, porque o monstro era simplesmente enorme. Além disso, antes de começar a cooperar, a menina avisou que seu animal de estimação, Lianzi, é muito tímido. Devido à timidez excessiva, eles decidiram focar na defesa, porque a personagem de Lianzi não é nada adequada para um tipo de ataque, mas ela tem pele resistente e um alto limiar de dor. Peng considerou cuidadosamente a proposta de uni-los em uma equipe. Ele viu muitos animais aqui, mas quase todos eram de classe comum, e apenas algumas dezenas eram excelentes, e havia apenas 2 ideais, e um deles era o rinoceronte de ferro Taiyin. Depois de pensar um pouco, Peng chegou à conclusão de que se houvesse proteção, Dazi poderia desenvolver ataques venenosos e uma velocidade impressionante. Graças a OS, quais uma dupla ideal poderia ser formada, tendo uma espada e um escudo na equipe. Enquanto Peng pensava, a garota decidiu que Peng estava hesitante e não queria cooperar, então ela se preparou para ir embora. Pan a interrompeu, dizendo que concordava em cooperar e queria formar uma equipe. Ele disse que o caráter pode ser aprimorado por meio de treinamento, e isso é muitas vezes melhor do que estar em um time com preguiçosos. A menina ficou incrivelmente feliz ao ouvir suas palavras, radiante de alegria. Ela se tornou extremamente zelosa em agradecer a Pan com apertos de mão muito intensos e fortes, a ponto de causar desconforto. Enquanto isso, na zona de guerra, na Floresta Escura, destacamentos militares se reuniam, preparando-se para a batalha. O diretor Lee cumprimentou a mulher loira, Capitã Song. Lee observou que, com base em pesquisas recentes, as aranhas-diabo cinzentas têm muito medo de fogo, o que a equipe do Capitão Song é excelente em lidar, o que garante seu sucesso nesta missão. Ela, por sua vez, observou que os louva-a-Deus diabólicos do diretor Lee são considerados assassinos da floresta, e isso o ajudará a completar a missão mais rápido. Apesar da troca de gentilezas, seus olhares disparavam raios um para o outro, revelando hostilidade mútua baseada na competição. Um dos militares começou um discurso para a multidão, fornecendo informações básicas importantes sobre os monstros que ele havia aprendido. É provável que as aranhas-diabo cinzentas caçem suas presas em grupos, e depois as levem de volta a OS seus ninhos para garantir comida suficiente para suas mães, gerando uma nova e ainda mais assustadora onda de aranhas. Chamando a atenção para a importância da missão, o homem chamou a atenção para a importância da cooperação, porque após a conclusão bem-sucedida, todos serão generosamente recompensados. Muitos entenderam os temores dos militares sobre a possível luta interna de organizações civis e concordaram que, neste caso, era necessário trabalhar em conjunto. Não tendo ouvido objeções, o homem uniformizado acrescentou ainda que, segundo o acordo, os militares forneceriam apoio de fogo, após o que deu início à manifestação. Imediatamente, uma série de tiros de tanques próximos ecoaram obedientemente. Rajadas poderosas foram disparadas, explodindo em chamas e deixando marcas profundas no chão. O diretor Lee notou que, depois de palavras pretensiosas sobre cooperação, os militares de repente decidiram simplesmente exibir suas armas. Mas também vale a pena notar que o governo levou essa inteligência a sério, e as peças de artilharia destinadas a fornecer cobertura enfraqueceram significativamente os monstros, aumentando as chances de uma missão bem-sucedida e reduzindo possíveis riscos. Song ficou indignado porque não cabia a ele falar sobre os riscos de ter 8 monstros de patente de comandante com ele, já que na maioria das organizações não há mais do que 3 deles.
O diretor Lee apenas riu com superioridade, respondendo em voz alta que a maioria das pessoas esconde seus trunfos e que sua empresa é honesta demais para tal farsa. De repente, um som ensurdecedor de origem desconhecida foi ouvido, causando pânico em todos na operação militar. Um dos treinadores notou que os louva-a-Deus estavam se comportando de forma estranha, como se estivessem com medo de alguma coisa. Um momento depois, algo aterrorizante apareceu por trás das copas das árvores. Era um monstro parecido com um macaco, envolto em chamas, tão alto quanto um prédio de vários andares, com um olhar ardente. O diretor Lee exclamou em choque ao reconhecer o monstro. Era Hollow, um monstro de nível Lorde. Esse mesmo monstro era o guardião da floresta escura e agradável, na qual todos estavam agora. O monstro gigantesco começou a atacar, assustando todas as pessoas reunidas com seu rugido e fazendo-as entrar em pânico. O comandante-chefe tentou fazê-los cair na real e forçá-los a seguir ordens em vez de causar pânico, mas todos os seus esforços foram em vão. E, de repente, no auge da desesperança, outro monstro apareceu no céu. Era uma águia orgulhosa, brilhando com luz dourada, igual em tamanho ao inimigo. Ela incutiu esperança nas almas das pessoas que a reconheceram. A águia rejeitou dignamente o governante da floresta e consumiu completamente seu fogo. O inimigo derrotado foi embora, dando paz ao povo abaixo salvo pela águia. Enquanto os outros se recuperavam do choque do ocorrido, o comandante militar enfatizou a necessidade de concluir a missão o mais rápido possível, pois naquela fase, eles não teriam mais condições de fornecer apoio militar. De repente, uma voz foi ouvida comandando a formação e anunciando a chegada de um destacamento militar de elite. O comandante-chefe imediatamente ficou constrangido e começou a dizer que seu destacamento teria conseguido de qualquer maneira. Mas o comandante do destacamento militar de elite que chegava objetou que a situação começava a se tornar mais difícil e imprevisível, desafiando todas as previsões. Então a unificação das forças do governo e das organizações era extremamente necessária. Algum tempo depois, eles organizaram o trabalho novamente, e as tropas se mudaram para a Caverna das Aranhas. O esquadrão do Capitão Song avançou com sucesso graças à força dos monstros do tipo fogo, matando as aranhas uma por uma ao longo do caminho. Mas uma das meninas objetou que isso não pode continuar, e que elas estão desperdiçando sua energia em vão, porque apesar da eficácia, há cada vez mais aranhas, e isso logo levará à exaustão. Ouvindo as palavras da garota, o líder ordenou uma mudança na formação, empurrando os animais defensivos para a primeira fileira e os de apoio para o centro da linha, deixando os flancos para os animais do tipo atacante, e eles continuaram a se mover com foco no combate corpo a corpo. Essa tática tornou o gasto de energia mais eficiente em condições reais de combate, e as aranhas começaram a ser exterminadas uma a uma. Os treinadores ficaram encantados com a eficácia de suas novas táticas. Indo mais fundo na caverna, as meninas ouviram o som de muitos passos. O som vinha de uma das passagens, o que talvez significasse que o lugar de que precisavam estava próximo. A Capitã Song, após expressar essa suposição, deu a ordem ao seu esquadrão para ir até a fonte do som. Saindo da passagem de pedra, eles viram bem abaixo a imagem da batalha que se abria diante deles. Eram destacamentos das companhias com as quais colaboravam e os militares travando uma batalha com o monstro. No momento, eles concentraram todas as suas forças em derrotar a Rainha Aranha, que tinha um ataque fraco, apesar do seu tamanho, porque sua principal tarefa era a reprodução. O diretor Lee pediu para confiar nele e ordenou que a última fileira mirasse nos olhos do útero e o resto continuasse atacando as pernas, dizendo que dessa forma eles definitivamente venceriam e dividiriam a recompensa de forma justa, pelos méritos de todos. Os soldados aceitaram seu comando sem objeções e começaram a seguir as táticas designadas. Além disso, todos os golpes eram calculados com base na força pura, porque a armadura na frente deles era muito densa. Os subordinados do Capitão Song começaram a falar sobre a necessidade de descer e ajudar os outros. Caso contrário, no futuro, os militares poderiam cancelar sua contribuição para a missão. A Capitã Song concordou que não podia simplesmente sentar na montanha e assistir os tigres lutarem, mas tinha um mau pressentimento, como se algo estivesse errado com aquele monstro. Os ataques conjuntos dos lutadores finalmente deram resultados, e a proteção ao redor dos olhos do útero da aranha foi quebrada. Era necessário continuar a luta. Os louva-a-Deus escuros começaram a atacar diretamente o monstro, ferindo-o na cabeça com grande força. E isso se tornou um erro fatal. O monstro ferido ficou furioso e rugiu, fazendo com que o esquadrão caísse devido ao som de partir o coração naquele exato momento. Ninguém se lembrava exatamente de quem disse que a Rainha Aranha não tinha habilidades de ataque,
mas era óbvio que essa pessoa havia calculado mal, expondo todos que estavam na caverna. Ao ouvir isso, o diretor Lee de repente viu algo estranho, uma luz dourada cercando o monstro, que era a auréola do governante, o que fez o homem entrar em pânico inexplicável. O diretor imediatamente pulou em um dos louva-a-Deus, e gritando que eles haviam interrompido o processo de evolução de um monstro no auge do posto de comandante, ordenou que todos fugissem da caverna o mais rápido possível se quisessem permanecer vivos. Os militares que permaneceram do lado de fora, esperando o esquadrão retornar da missão, começaram a se preocupar com o fato de o esquadrão não ter retornado por mais de 3 horas, mas eles tinham 5 horas para a missão, então era muito cedo para entrar em pânico. Mas um deles de repente viu uma sombra se elevando sobre a floresta, feliz por alguém ter retornado, o que significava que a missão já deveria estar concluída. Entretanto, o comandante imediatamente notou algo estranho no fato de que havia apenas um objeto se aproximando. Ele imediatamente ordenou que seus subordinados se preparassem para a batalha, preparando-se para o pior. O diretor Lee, montado em um louva-a-Deus, começou a acenar e gritar que pertencia ao lugar para que não atirassem nele. Assim que o louva-a-Deus pousou, o homem imediatamente caiu no chão, suas pernas não conseguiam sustentá-lo, e um dos soldados correu para mais perto, perguntando o que havia acontecido e onde todos estavam. O diretor de repente agarrou o soldado pela gravata, indignado pelo governo ter enviado suas equipes para o Matadouro para lutar contra a Rainha Aranha no auge da patente de comandante. Ele estava furioso com a situação. O comandante aproximou-se deles e pediu que se acalmassem para poder explicar adequadamente o que aconteceu. O diretor relutantemente soltou o soldado e, depois de se acalmar, explicou que enquanto exploravam a caverna, eles encontraram uma Rainha Aranha e a atacaram, mas ela estava em processo de evolução para o posto de Lorde. E mesmo os melhores monstros do esquadrão não conseguiam lidar com isso. O comandante se dirigiu ao grupo de pessoas que o acompanhava, indignado porque a pesquisa governamental havia fornecido informações falsas sobre a ausência de poder de luta da Aranha-Rainha. Outra figura surgiu de repente da floresta. Esse homem era o chefe de um destacamento militar especial, que também foi alcançado na caverna. O comandante imediatamente perguntou-lhe sobre a situação, onde estava a Aranha-Rainha e se elas a estavam perseguindo. Ao que o homem respondeu que as aranhas haviam perseguido o restante dos que haviam escapado, que se espalharam em diferentes direções e desapareceram na floresta. Depois disso, todos se dividiram em grupos, discutindo o que aconteceu e decidindo o que fazer a seguir. O comandante disse que se soubesse da real situação, teria enviado mais pessoas e artilharia. Se tivesse sido possível capturar a Rainha Aranha e treiná-la adequadamente na zona militar, isso teria fortalecido significativamente o distrito militar, mas agora era completamente inútil. Era isso que preocupava o comandante, ao contrário do diretor, que estava preocupado com as pessoas caídas. Mas agora o comandante não via problema na existência da Rainha Aranha na floresta, considerando-a apenas lixo, pois, assim como 2 tigres não podem viver na mesma montanha, o governante da Floresta Escura não permitirá que ela viva. Enquanto isso, Peng observou o resultado do treinamento de Dazi, que destruiu outro obstáculo, surpreendendo outros alunos e seus animais de estimação com suas habilidades. Vendo resultados tão fantásticos, os estudantes do ensino médio que não entendiam a essência do treinamento simplesmente gritavam com seus alunos, dizendo-lhes para seguirem o exemplo da centopeia descolada. Na cabeça de Pan, satisfeito com o trabalho realizado, estava a história do diretor Lee, que em uma missão governamental encontrou um monstro no auge do posto de comandante e um posto de lorde, o que era bastante perigoso. Ele também achava que o corpo de um monstro de classe geral não tinha valor, enquanto um de classe épica seria suficiente para comprar bons materiais. Então ele deveria fortalecer Boo e Dazi para o nível lorde o mais rápido possível para aumentar seu poder na natureza. Promover monstros aumentará a reputação de Peng como treinador. Nesse caso, vale a pena ir para a cidade de Yanjing para obter uma licença avançada de treinador de monstros e expandir suas capacidades. Boo já atingiu o 14º nível, mas, infelizmente, comprar agulhas de cedro yin em qualquer lugar ainda não é possível, e os suprimentos em casa estão esgotados. E agora, Boo fica sentado perto da geladeira o tempo todo e olha para ela com tristeza. Dazi também progrediu muito, alcançando o 13º nível. Pan foi distraído de seus pensamentos pela aproximação de Taiying. Ela trouxe para Pan anotações que havia feito durante o treinamento e desenvolvimento de seu animal de estimação, Lianzi. Peng decidiu que, já que eles estavam se unindo,
Ele deveria descobrir mais sobre as habilidades de proteção da fera da garota, e suas anotações ajudariam a desenvolver as táticas ideais para desenvolvimento e combate, além de aprender sobre seu caráter. Depois de ler alguns comentários engraçados entre as notas, Pan riu um pouco, mas percebeu que Tain estava extremamente sério. Uma voz foi ouvida nos alto-falantes localizados ao redor do campo de treinamento, anunciando a necessidade de reunião em frente ao pódio e o cancelamento dos treinos livres. O treinador que os recebeu anunciou que a primeira etapa do treinamento havia terminado e que antes do início da próxima etapa, algumas conclusões seriam anunciadas. E o treinador começou a chamar impiedosamente os nomes dos alunos, um após o outro, dizendo que cada um deles estava desclassificado, apesar dos gritos e exclamações de insatisfação dos alunos. O treinador explicou claramente que durante o treinamento, cada inspetor monitorou os alunos durante todo esse tempo, e os sucessos de cada um deles foram notados, assim como suas ausências. Menção especial foi feita a um rapaz que estava no celular em vez de se exercitar, e a uma moça que adormeceu durante uma das aulas, o que foi simplesmente incompreensível. O treinador concluiu que esses alunos retornariam às aulas anteriores a partir de amanhã, pois se eles eram tão preguiçosos até no treinamento básico, não havia sentido em continuar o treinamento como instrutor de combate. Os alunos restantes passam para o próximo estágio do treinamento, o combate real, durante o qual um estado de distração pode levar a acidentes e, em uma batalha real, até a morte. Os alunos ficaram chocados com suas palavras. Nem todos entendiam exatamente como era o treinamento de combate real e nem todos os presentes estavam confiantes em suas habilidades. No entanto, também houve aqueles que se mostraram extremamente autoconfiantes sobre suas habilidades, começando primeiro a exibir seus animais de estimação, exagerando seus méritos e depois descobrindo entre si quem é melhor e por quê. O treinador, por sua vez, disse que haveria 5 pessoas em cada grupo, e um instrutor cuidaria de cada grupo, então precisamos nos unir. Os 2 maiores debatedores imediatamente declararam que estariam no time de Gao Peng e começaram a afastar os outros estudantes, colocando Peng e Taiyin em uma posição incômoda. E só depois, quando os alunos começaram a se dispersar para outros times, 2 rapazes se dignaram a dizer a Pan que há muito tempo queriam formar uma equipe com ele, fazendo-o rir nervosamente. O instrutor-chefe, aquele que fazia todas as declarações importantes e controlava o processo de treinamento em geral, abordou sua equipe. Ele se apresentou formalmente, dizendo que seu nome era Zhang Bairen e que seria o responsável pelo treinamento prático do grupo, com um sorriso amigável e convidativo, mas sentiu-se que ele não era tão simples quanto parecia. Na manhã seguinte, Bu continuou a olhar para a geladeira com um olhar triste. Ele abriu e fechou a gaveta várias vezes, aparentemente esperando que as agulhas de cedro yin aparecessem magicamente ali. Pan disse a ele que não funciona assim e começou a observar Bu, porque ele era muito fofo e estúpido em seu comportamento. O sujeito só conseguiu ser afastado desse espetáculo por meio de um telefonema. Era da Associação de Caçadores. As informações fornecidas pelo funcionário foram muito agradáveis, porque o pedido de Peng, agulhas de cedro yin, foi finalmente entregue. Ele só precisou retirar o pacote da transportadora. Peng imediatamente calçou os sapatos e saiu de casa, correndo para pegar o tão esperado pedido que não estava no mercado há muito tempo, razão pela qual Peng até pensou em mudar a estratégia de evolução de Bu. Ao sair de casa, o rapaz imediatamente encontrou um robô mensageiro que entregou o pedido. Enquanto isso, eles eram observados por várias figuras de um canto escuro, discutindo a compra bastante cara de Pan. Eram 3 homens que seguiram o robô desde a própria associação. Suas intenções em relação a isso não eram nada puras, como evidenciado pelos sorrisos malignos em seus rostos. Um deles ficou nervoso e perguntou o que aconteceria se alguém descobrisse seu delito. Mas o outro homem imediatamente o rejeitou, dizendo que somente os mais fortes sobrevivem neste mundo, e bateu em sua cabeça para desabafar sua irritação. Os 3 saíram para executar o plano tarde da noite. Eles andavam furtivamente pela rua, discutindo se um homem rico poderia viver em uma área tão miserável como aquela em que eles estão agora. O suposto chefe deles disse que isso os beneficiaria, sugerindo que o sujeito havia ficado rico recentemente, tendo morado aqui anteriormente e não tendo muita renda. Já na entrada, tendo chegado à porta desejada, começaram com muita pressa a tentar arrombar discretamente a fechadura para poderem entrar no apartamento. Eles não estavam quietos o suficiente, e a porta em frente se abriu de repente, iluminando o corredor com luz. Quem saiu do apartamento foi Tang Tang. A mulher bocejou docemente e perguntou ao ex-homens
o que eles estavam fazendo ali no meio da noite. Eles começaram a se desculpar muito pelo barulho e a dar desculpas desajeitadas de que a luz da entrada não estava funcionando e, portanto, não podiam abrir o apartamento. Tang Tang bocejou novamente e, tendo aceitado tais explicações, preparou-se para retornar ao seu quarto. De repente, a porta que se fechava foi parada pela mão de alguém. Era o líder da gangue que pediu para deixá-los beber água, dando a desculpa de que sua garganta estava seca. Tang Tang respondeu confiantemente ao seu pedido e convidou os homens para sua casa. Eles se entreolharam com desgosto, rindo, pensamentos sombrios nublavam suas mentes. Eles agradeceram e começaram a se insinuar, perguntando como poderiam responder à gentileza da mulher. Assim que os três entraram na sala, um dos homens bateu a porta e girou a fechadura. Tang Tang perguntou por que ele fez isso depois de notar as ações estranhas do homem. Em resposta, ele esfregou as palmas das mãos com repugnância e disse que não gostaria de incomodar os vizinhos àquela hora. O que ele não esperava era que a mulher dissesse que suas preocupações eram em vão, pois as paredes eram cobertas com um material especial de isolamento acústico, e nem mesmo uma partida de queimada incomodaria os vizinhos. A próxima coisa que os homens viram os horrorizou, fazendo-os tremer de medo. Atrás da mulher, do teto, um monstro incomum, parecido com um lagarto, com um corpo azul claro translúcido, começou a olhar para eles, e uma aura assustadora de raiva começou a emanar da mulher. Todos os três ficaram muito assustados com essa mudança, sentindo-se presos. Então o líder da gangue sacou uma faca escondida e pulou sobre a mulher, com a intenção de derrotá-la o mais rápido que ela pudesse fazer. Ele estava muito bravo e assustado ao mesmo tempo. Mas, para sua surpresa, a faca simplesmente voou de suas mãos quando Tang Tang aparou o golpe. Além disso, o braço do homem doía muito, e ele estava agachado no chão enquanto o dominador Tang se elevava sobre ele, olhando para ele como se ele fosse um nada. Ao ver a imagem, os outros dois também decidiram agir em vingança pelo chefe, envolvendo também o monstro capturado, um pequeno porco-espinho. A fera saltou das mãos de seu dono com a intenção de atacar, mas foi agarrada por um monstro muito maior que ela. O animal de estimação de Tang Tang engoliu a ameaça instantaneamente, olhando para as insignificantes entidades assustadas. A mulher deu um tapinha na cabeça do seu animal de estimação, expressando sua aprovação às ações do monstro, mas reclamou que ele estava novamente comendo tudo indiscriminadamente. Mas Tang Tang não esperava que esses três tivessem outro monstro e foi atacado por uma série de balas douradas. O homem ficou satisfeito com o ataque realizado pelo seu animal de estimação e zombou, acreditando que a mulher arrogante estava abatida. Mas imagine sua surpresa quando viu que no lugar da camisola rasgada, uma pele perfeitamente lisa e leitosa estava visível, sem um único dano. O homem exclamou espantado ao ver aquele espetáculo e ficou assustado, porque agora Tan estava realmente bravo. Seu olhar gritava que agora ele não sairia vivo dali. Agora os homens estavam plenamente cientes de que não foram eles que a trancaram e fizeram dela uma vítima. Pelo contrário, Tan era o principal monstro naquele apartamento. Pan se revirou no quarto, ouvindo ecos de gritos de partir o coração e se perguntando quem não conseguiu dormir naquela noite. Tan, cansada de sua vingança contra a gangue, foi distraída por um telefonema de seu pai. Ele precisava de pessoas imediatamente, e a mulher, alegremente, entregou os homens espancados e amarrados sob sua responsabilidade. No treino da escola na manhã seguinte não foi fácil. Dazi estava completamente exausto ao enfrentar um novo oponente. Peng também ficou intrigado pelo fato de que, depois de muitos treinamentos, Dazi não conseguia penetrar a armadura de alguém, e o resto de seus companheiros de equipe ficaram ainda mais surpresos com o que viram, porque acreditavam que Peng e sua fera podiam fazer qualquer coisa. O monstro tardígrado parecia ter proteção impenetrável. Além disso, além do resumo padrão de características, o sistema destacou separadamente uma janela com as características do monstro, o que nunca havia acontecido antes. Pan até pensou em fazer do tardígrado seu terceiro animal de estimação. Os tardígrados tinham uma capacidade de sobrevivência surpreendentemente alta, podendo sobreviver até mesmo no espaço, quando expostos à radiação química e a temperaturas de mais de 200 graus ou abaixo de zero, e sua defesa também era bastante forte contra atributos anômalos. Entretanto, mesmo com todas as propriedades incríveis, não estava claro como o tardígrado poderia trabalhar no mesmo time com Bu e Dazi. Peng preferiria encontrar um monstro que pudesse voar ou se curar. Pan foi distraído de seus pensamentos por um som alto vindo da direção do campo de treinamento. Lianzi, o rinoceronte blindado de Tain, tinha acabado de derrotar seu oponente,
e a garota estava elogiando-a ativamente por seu trabalho. Peng percebeu que Lianzi havia se tornado muito mais ousada durante o treinamento do que antes. Pan foi distraído de observar seu treinamento bem-sucedido pelo toque de seu telefone no bolso da calça. A pessoa que ligou era o diretor Li, perguntando se Peng tinha 1 minuto livre hoje. O homem disse que gostaria de convidar Peng para jantar com seus amigos e apresentá-los ao rapaz. O diretor falou de forma extremamente educada, deixando Peng um pouco perplexo. O rapaz sugeriu que isso se devia a um incidente recente que causou grande sofrimento à empresa. Peng entendeu que o desenvolvimento da empresa no momento dependia muito dele, então concordou com a proposta do diretor, pedindo que ele o buscasse depois da escola. Já à noite, na reunião, Peng pediu desculpas pelo incômodo, pois foi ele quem pediu para buscá-lo. Mas o diretor Li garantiu que não havia nada de errado e, de qualquer forma, ele iria buscar sua filha, que estuda com o rapaz, depois da escola hoje. A menina, por sua vez, ficou indignada porque o homem foi buscá-la na escola pela segunda vez neste ano, sendo que a primeira vez foi no primeiro dia de aula, indicando assim que o diretor não é totalmente honesto agora. O diretor apenas riu sem jeito e se virou para Peng com um pedido para ajudar Zhao Yu, sua filha, com seu animal. Pan virou-se para a garota, examinando e avaliando o animal em seus braços, e achou-o bastante interessante, porque gatos familiares são muito raros. Então ele concordou, dizendo que estaria na oficina todo fim de semana e que a menina poderia ir lá. Eles chegaram na casa do diretor e ele pediu para a filha ir embora, pois ele e Pan precisavam dar continuidade a OS seus negócios, o que a menina já havia entendido perfeitamente desde o começo. Depois de sair, ela se despediu contente até seu próximo encontro com Gao Peng, seu colega de classe. Pan não entendeu por que o diretor estava mandando sua filha para casa se eles iriam apenas visitar os amigos do homem. Então, ele decidiu esclarecer quem eles eram. O diretor não respondeu à pergunta, apenas disse que Pan saberia quando eles chegassem. Já lá, Peng olhou para a paisagem luxuosa perto do restaurante, feita no estilo sulista e semelhante a uma vila reformada nas montanhas, pensando que os amigos do diretor claramente não eram tão simples. Ao entrar na sala privada pré-reservada, o diretor apresentou Peng ao OS outros convidados. Song, a mulher que é a capitã dos caçadores de vagalumes, retribuiu a saudação de maneira amigável, mas o capitão Jiang Gu, da equipe de caçadores de estrelas celestiais, imediatamente expressou sua decepção, porque Li descreveu o Sr. Gao como muito misterioso e legal, mas ele trouxe apenas um estudante. Pan não gostou de tal comentário vindo dele, olhando ao redor dos presentes e percebendo que representantes de equipes de caçadores de monstros estavam reunidos ali, o que não poderia ser uma coincidência. Todos olhavam para Pan com desprezo e desconfiança óbvia, o que era terrivelmente desagradável. O diretor tentou amenizar a situação, oferecendo algo para comer a todos os presentes. Mas Jiang Gu estava extremamente hostil. Ele não gostou da expressão de Gao Peng e perguntou se eles tinham chateado o cara. Song disse a ele que Peng era apenas uma criança e que ele não deveria tratar os alunos daquele jeito. Tal comportamento deveria ser vergonhoso para ele. Li entrou na discussão dizendo que não avisou Pan sobre com quem seria a reunião e nem sequer pensou em tal resultado. Jiang Gu virou-se para Peng, dizendo que ouvia rumores sobre o Sr. Gao há muito tempo, mas não conseguiu marcar uma reunião com ele e conhecê-lo pessoalmente. Os outros o apoiaram, convidando Pan para a mesa e querendo aproveitar a oportunidade para pedir conselhos ao jovem enquanto bebiam, causando confusão no rapaz. O diretor Li pediu desculpas por educação e entregou uma taça de vinho a Peng. Peng se sentiu extremamente desconfortável. Ele era como uma mercadoria valiosa com muito mais valor do que a remuneração que recebia do diretor. O sujeito não gostou nada dessa situação, mas teve que jogar de acordo com as regras estabelecidas pelos seus interlocutores. Depois de algum tempo, Jiang Gu se virou para Gao e, afirmando que ele era uma pessoa extremamente direta e vulgar, chamou a atenção para o fato de que Peng era muito jovem, mas havia rumores de que tinha excelentes habilidades. Então eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Afinal, Jiang Gu já alcançou um alto escalão nesse assunto há muito tempo, mas ele já ouviu falar muito sobre Peng, e alguns estão falando sobre o cara como uma verdadeira lenda. Peng respondeu que neste caso, não era ele quem deveria ser elogiado, mas o examinador Feng, e que se o homem tivesse alguma dúvida, seria melhor ir até a empresa. O homem chamou abertamente sua resposta de rude, dizendo que o amigo de seu amigo também é seu amigo, e amigos são necessários para assistência mútua, então não há necessidade de envolver a empresa nisso. Os outros também concordaram com seus argumentos, começando a repreender Pan por se considerar superior a OS outros e descaradamente pedir ajuda para problemas pessoais.
Pan ficou extremamente indignado com esse comportamento. Essa foi a gota d'água antes que sua paciência acabasse. Ele já estava farto do desprezo dos outros por hoje. Ele saiu, dizendo aos comandantes respeitados que era apenas um estudante do ensino médio, um novato sem experiência. O diretor Lee começou a se desculpar por tudo o que aconteceu e disse que levaria Peng pessoalmente para casa, mas ele se recusou. Peng chamou um táxi com antecedência e não precisou da ajuda do diretor para chegar em casa. Quando Peng foi embora, os outros expressaram sua insatisfação, dizendo que Peng realmente não sabia de nada e era apenas uma piada. O diretor respondeu dizendo que tinha sido muito gentil com todos eles, mas hoje eles o decepcionaram. Assim que todos os convidados retornaram ao local, Jiang Gu, que havia permanecido com Li na rua, disse que hoje havia apenas retribuído um pequeno favor a ele, provocando o rapaz a seu pedido, garantindo que ninguém descobriria por ele o que havia acontecido. O diretor Li riu, dizendo que não havia necessidade de dizer isso, porque eles eram apenas amigos ajudando um ao outro. Mas Jiang Gu não gostou das palavras dele, respondendo que ele fez uma gentileza mútua e que agora eles estão quites. Ao sair, o homem se perguntou por que Gao Peng estava ajudando tanto o diretor se ele estava se esforçando tanto para que os outros gostassem tanto dele. Como resultado, Pan chegou em casa quando já estava bem escuro. Tirando a camisa, o rapaz ligou a TV para se distrair um pouco. As notícias relataram fortes efeitos colaterais do soro de aprimoramento do genoma. Após sua introdução ao cotidiano, muitos casos de aparecimento de mutações malignas foram registrados como confirmação disso, a exibição de uma imagem bastante desagradável de um monstro aleijado na tela. Devido a esses sintomas imprevisíveis, foi recomendado abandonar o soro e também foi planejado parar de vendê-lo em todo o mundo. Enquanto assistia ao noticiário, o telefone de Gao Peng tocou. Era o diretor Li novamente. Relutantemente, Peng atendeu a ligação, perguntando se o diretor queria alguma coisa. O homem pediu desculpas por ter estragado a noite, justificando que deveria ter avisado com quem seria o encontro, mas não conseguia nem imaginar que os presentes se comportariam de forma tão mal educada. Pan escolheu mentir que não estava bravo com a situação atual, pretendendo assim pôr fim à conversa. Entretanto, o diretor Li continuou, dizendo-lhe para não se preocupar, porque aqueles que injustiçaram Gao Peng também injustiçaram o próprio Li. Mas Pan decidiu não ouvir mais seus discursos e simplesmente encerrou a ligação. Pan ficou muito bravo, porque aquelas pessoas não tinham culpa de achar que ele era ingênuo. Porém, organizar um circo para fazê-lo parecer um idiota era demais. Então Peng teve a ideia de que deveria ser mais atento e começar a desenvolver sua força e autoridade. Enquanto isso, os seguintes eventos continuaram a aparecer nas notícias. Han Ning, de 21 anos, venceu o campeonato e recebeu o título de primeiro rei cão de Yangchen. Este jovem foi capaz de desenvolver sua fera até o posto de comandante de classe ideal em 3 anos, e foi considerado o melhor entre os jovens. Mas Peng decidiu por si mesmo que isso não duraria muito. No dia seguinte, Pan foi ao seu escritório com Bu e misturou a composição final, dando ao animal de estimação uma nova porção do medicamento para a evolução. Enquanto isso, 3 garotas estavam indo em direção ao seu estúdio. Uma delas era filha do diretor. Ao longo do caminho, eles brincaram, discutindo sobre Pan e tirando sarro um do outro. Já no local, o secretário Xuan as encontrou, gentilmente esclarecendo se as meninas tinham uma reunião a 3 com Gao Peng. As meninas imediatamente começaram a esclarecer, confusas, se era necessário se inscrever com antecedência e disseram que não sabiam sobre isso, ao que Xuan sugeriu que elas esclarecessem agora, quando Peng geralmente estaria livre. Zhao Yu pensou no fato de que seu pai já havia chamado Gao Peng de gênio, mas a desvantagem é que, com um nível alto, o preço por seus serviços provavelmente é bem alto, mas por causa disso, talvez haja poucos clientes. Todos os pensamentos desapareceram de repente quando um rugido ensurdecedor foi ouvido vindo da oficina. Esse som me deu arrepios, dificultou meus batimentos cardíacos e me fez esquecer como respirar. Enquanto isso, Bu na oficina já mostrou ao mundo seu novo visual. O monstro finalmente evoluiu para um macaco ósseo de nível épico, deixando Pan incrivelmente feliz. Além disso, após sua promoção, Bu inesperadamente adquiriu uma nova habilidade poderosa. O coração de fios sangrentos aumentava todas as características de Bu e também podia controlar as batidas do coração de outras pessoas. Pan ficou muito feliz com isso, porque graças a essa habilidade, o poder de combate de Bu se tornaria muito maior. Entretanto, agora havia um problema de outro tipo. O tamanho de Bu havia se tornado grande demais, e se mover pela rua com ele se tornaria muito mais difícil.
Peng saiu da oficina e pediu para Xuan encontrar algo para cobrir Bu para que ele ficasse menos visível. Mas ela ficou surpresa que em tão pouco tempo, Peng conseguiu aumentar o nível de familiar para épico. Zhao Yu, que notou o rapaz, cumprimentou-o, chamando-o de Tio Gao, que a reconheceu como a filha do diretor Li. Peng percebeu que a velha raposa estava com medo de que Peng não fizesse contato, então ele estava usando sua filha. Mas mais do que isso, Pan estava interessado no familiar da amiga da garota. Obviamente, nas novas condições, as águas-vivas confundiram o ar com o mar e se adaptaram, uma solução muito interessante. Zhao Yu se virou para o tio Gao, pedindo que ele examinasse seu familiar. Mas o cara pediu para parar de chamá-lo assim. Era muito incomum, principalmente considerando que eles tinham a mesma idade. Além disso, Pan explicou da maneira usual o algoritmo de trabalho, que primeiro há o pagamento pelo serviço, que para seu familiar, um gato de elite, deveria custar 60 créditos. Ele decidiu que não havia sentido em ser tendencioso em relação à garota, porque ela não sabia sobre as maquinações de seu pai. Portanto, Peng disse que, pelo bem do diretor Li, pai de Zhao Yu, ele mesmo pagaria pelos materiais, pelo que a garota ficou imensamente grata a ele. E então, não vendo o animal de estimação, ele perguntou onde ele estava, ao que a menina ficou confusa e começou a olhar ao redor, atordoada, sem entender para onde ele poderia ter ido. A amiga dela relatou que o gato estava escondido no canto, provavelmente com medo do macaco de osso, o que era verdade. Percebendo que a dona o procurava, o gato imediatamente correu para seus braços em lágrimas, em busca de proteção e consolo. Zhao Yu o consolou alegremente, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Enquanto isso, Pan perguntou à dona da água-viva onde ela a havia comprado. Ele nunca tinha visto nada parecido antes e ficou interessado. A menina explicou que, na verdade, essa água-viva é apenas um animal de estimação que ela usa como carteira, porque elas podem enviar qualquer coisa para o subespaço. Ela demonstrou as habilidades do animal de estimação, entregando-lhe um telefone que desapareceu instantaneamente. A menina também acrescentou que águas-vivas flutuantes são uma especialidade da cidade de Pengchen, e, recentemente, elas têm sido vendidas em grandes quantidades na Wugu Shopping Street. O que ela disse interessou Pan ainda mais. A besta espacial parecia algo bastante útil. Foi por isso que Peng foi ao local indicado pela garota na primeira oportunidade. De fato, as águas-vivas eram vendidas ali. Elas interessavam e encantavam os transeuntes com sua aparência, convidando-os a comprar. Pan imediatamente pediu ao vendedor que lhe mostrasse a água-viva flutuante, ao que ele imediatamente lhe mostrou uma das apresentadas. No entanto, não era exatamente isso que Peng tinha em mente e explicou ao vendedor que queria ver todas as águas-vivas para poder escolher ele mesmo. Pan, a seu pedido, foi levado ao armazém para o aquário, onde todas as águas-vivas disponíveis estavam expostas. O banco de dados gentilmente explicou que as águas-vivas flutuantes evoluíram de águas-vivas marinhas comuns e foram modificadas pelos efeitos da energia cósmica, estabelecendo-se e prosperando em seu território. Entretanto, por serem vítimas de animais predadores, eles quase foram extintos. Peng comentou que eles eram provavelmente a espécie de besta dimensional mais patética, ao que o vendedor respondeu que eles realmente não tinham nenhuma habilidade além de levitação e caça dimensional. Pan começou a olhar os monstros disponíveis e percebeu que eles não eram muito diferentes das águas-vivas comuns. No entanto, uma água-viva se destacou claramente, diferente de todas as outras. Ela parecia estranhamente hiperativa. Pan disse que queria comprar esta água-viva em particular entre todas as outras. O vendedor destacou sua seletividade, dizendo que se tratava de uma espécie rara e mutante de água-viva flutuante, um rei de água-viva flutuante de classe ideal com capacidade de velocidade, que valia 100 créditos. Pan percebeu que o que ele disse era um absurdo total e estabeleceu um preço de 50 créditos. O vendedor concordou imediatamente. Ficou bem óbvio que até esse preço era bem alto. E ainda assim, Peng venceu, porque ele viu as características reais. Esta água-viva hiperativa tinha 2 atributos e uma classe avançada. Peng já tinha visto que tipo de equipe de animais de estimação ele formaria. Embora a água-viva estivesse amarrada para que não voasse para longe, ela parecia um balão, o que Peng declarou diretamente, dando a ela o nome apropriado de Chumba. Ao chegar em casa, Peng imediatamente apresentou o novo membro da família Adazi, ao que ele demonstrou uma reação nada feliz. O animal de estimação fugiu para outro cômodo insatisfeito e bateu a porta. Pan não entendeu sua reação, mas presumiu que ele estava com ciúmes. Entretanto, essa não era a reação que Pan esperava, e ele não gostou. Peng imediatamente jogou seus trunfos, conhecendo muito bem seu familiar, e começou a falar sobre insetos secos comprados especialmente e vermes-espada venenosos,
tão amados por Dazi, bem como materiais caros para avançar de nível. Sucumbindo a essas doces palavras, Dazi saiu rapidamente de seu esconderijo, salivando com a descrição de suas guloseimas favoritas, especialmente para ele. Mas em vez das recompensas prometidas, Dazi recebeu apenas uma bronca por seu comportamento feio. Enquanto os dois se beijavam, Boo e Chumba interagiam discretamente um com o outro, parecendo ter encontrado uma linguagem comum. Peng se vingou de Dazi pela desobediência e brigas, e com uma sensação de realização, retornou para Chumba. Pan pretendia fechar um contrato com a Água-Viva agora mesmo, porque embora seu nível não fosse tão alto, seria fácil fazer isso, e ele iria tirar vantagem disso. Medusa parecia assustada com suas ações, sem entender o que o sujeito iria fazer. Enquanto isso, Peng examinou o espaço mental de Chumba, que era menor que o de Dazi, mas ao mesmo tempo mais tímido e inquieto, e sua mente ainda era muito instável. No final, Peng decidiu por si mesmo que se assinasse um contrato agora, ele se sentiria como um sequestrador de uma criança. Então ele decidiu deixar isso de lado e, por enquanto, começar a passar mais tempo com Chumba para que ele começasse a confiar nele. Peng pensou que a melhor solução seria levar Chumba com ele para a escola amanhã. Quando se conheceram, Mu reagiu de forma bastante estranha. Ela parecia confusa. E não apenas Mu, todos os outros alunos também não entenderam o que havia acontecido, acreditando que por algum motivo Peng colocou um chapéu extremamente feio na cabeça. No entanto, o chapéu era na verdade Chumba, seu novo animal de estimação, como ele demonstrou ao recuperar uma garrafa de água do subespaço. Peng explicou a Mu que se tratava de uma água-viva flutuante, um animal com habilidades espaciais. A garota disse que tinha ouvido falar deles, mas rapidamente mudou de assunto para a próxima partida de treinamento, perguntando se Pan já tinha visto o adversário de hoje. Peng compartilhou seus pensamentos de que o escorpião roxo realmente parece ameaçador, e parece que não será uma luta fácil. Mu perguntou se Peng lutaria primeiro hoje, como de costume. De lado, havia rumores de outros estudantes de que parecia que os pontos pela primeira vitória do dia iriam novamente para Gao Peng hoje. Não era a primeira vez que isso acontecia, então Peng decidiu que dessa vez ele cederia aos outros, o que ele declarou abertamente na frente de outros alunos. Muitos ficaram assustados, mas um dos alunos ficou feliz com a reviravolta e decidiu aproveitar a oportunidade e pediu para falar primeiro. Peng estava cauteloso, porque esse discípulo tinha um familiar galo-dragão, que era o único monstro de classe avançada aqui, sem contar Dazi, que poderia dar uma luta decente ao escorpião roxo. Peng queria esclarecer se Dazi estava preparado para observar cuidadosamente a luta, quando percebeu que seu familiar estava olhando em uma direção completamente diferente, babando profusamente para uma possível presa. O rapaz imediatamente trouxe o animal de estimação de volta à realidade, lembrando-o da importância de observar o inimigo que se aproxima. O instrutor acenou uma bandeira vermelha, sinalizando o início da luta. O escorpião roxo e o galo-dragão se reuniram imediatamente, capturando a atenção de todos e prontos para começar a lutar a qualquer momento. O galo-dragão decidiu atacar primeiro, voando alto para atacar o inimigo de cima. Entretanto, devido ao descuido, Tot foi agarrado pela garra do escorpião após um ataque fracassado. O instrutor disse ao dono do galo-dragão que ele poderia ficar feliz porque o escorpião não tinha veneno. Caso contrário, seu familiar já estaria morto após ser atingido pela picada. Além disso, o galo-bidragão é forte o suficiente para que o escorpião só consiga perfurar um músculo com seu ferrão, e um golpe nos músculos peitorais não é tão fatal a ponto de causar muitos danos. Depois disso, o galo-dragão bicou seu oponente com uma força impressionante. Seu mestre já estava comemorando a vitória, exultante após o ataque aparentemente devastador. No entanto, Pan viu muito mais e entendeu que este não era o fim da batalha. Após o ataque implacável do dragão galo, o escorpião roxo revidou com um golpe sério que se tornou fatal. O movimento sujo, mas vitorioso, quebrou completamente o galo-dragão, forçando-o a derramar uma lágrima. Muitos estudantes, sem saber, sentiram sua dor, simpatizando com o monstro. Neste ponto, o instrutor decidiu interromper a luta, pois o resultado futuro era óbvio. O galo-dragão imediatamente fugiu em lágrimas, porque nesta batalha seu orgulho foi pisoteado. O instrutor perguntou se havia mais voluntários para desafiar o escorpião roxo. Além disso, o instrutor observou em voz alta que antes a centopeia do trovão roxo sempre abria a batalha, mas alguns estavam descontentes com isso, subestimando o inimigo. Agora os alunos não tinham objeções. Eles próprios sugeriram que aqueles com notas mais altas deveriam seguir em frente. O instrutor virou-se para Peng, pedindo sua opinião sobre o assunto.
Peng não recusou, novamente enfrentando Dazi na primeira batalha. Assim que Dazi rastejou para dentro da gaiola e assumiu uma posição de luta, a luta começou. Mu perguntou a opinião de Pan sobre a batalha que se aproximava, porque o escorpião roxo havia demonstrado um poder avassalador, com o qual o sujeito concordou mentalmente, ao mesmo tempo em que decidiu que a fraqueza do monstro provavelmente estava em sua falta de jeito. Entretanto, agora, mesmo muito nervoso, Peng só conseguia acreditar em Dazi e sua vitória. O primeiro ataque do escorpião foi forte e rápido, porém, Dazi rapidamente se esquivou, evitando ferimentos graves. Mu comentou com aprovação suas ações enquanto Peng permaneceu com uma expressão impassível. Tendo perdido um dos ataques, que não causou muitos danos, a centopeia atacou com a cauda de forma rasante, forçando o escorpião a voar para o lado. O próximo golpe, bastante forte, atingiu novamente o escorpião roxo. Os companheiros de equipe de Peng comemoraram enquanto observavam Dazi ganhar vantagem. Depois disso, Dazi agarrou o escorpião, causando-lhe ferimentos graves, e ele não conseguia mais se mover. A luta chegou ao fim, deixando a vitória para a centopeia. Peng e Chunba aplaudiram, apoiando a vitória de Dazi, muito orgulhosos dele. Após a batalha, Mu ficou encantada com a resistência e a perseverança de Peng, pois, segundo ela, ele nem sequer levantou uma sobrancelha, apesar do fato de Dazi estar em perigo. Pan fingiu que esse era o plano, mas na verdade estava tão nervoso e preocupado com seu animal de estimação que até começou a suar. O instrutor, enquanto isso, chamou a atenção de Peng para si, pedindo-lhe que acalmasse Dazi. O homem reclamou que eles não tinham muitos monstros para treinar, então não podiam deixar a centopeia comer o escorpião que havia derrotado. Dazi, enquanto isso, aproveitava sua presa, arrancando metodicamente um pedaço da carne do inimigo derrotado, encharcado em um líquido verde brilhante que lhe servia como algo parecido com sangue. Ao verem isso, os discípulos começaram a sussurrar novamente, preocupados que Dazi, a julgar pelo seu comportamento selvagem, não estivesse completamente domesticado, o que significa que todos que estavam ali poderiam estar em grande perigo. Mas, seguindo as instruções do instrutor, Peng chamou Dazi, apesar da extrema insatisfação deste. A centopeia imediatamente correu em direção ao seu dono, passando pela multidão que se abria caminho diante dele, assustada. Peng tirou um lenço do bolso e imediatamente começou a limpar seu animal de estimação, junto com Chunba, que o ajudava nessa tarefa, dizendo que ele não deveria comer nada e assustar as pessoas ao seu redor, principalmente porque insetos secos são muito mais saborosos e nutritivos. Também havia pessoas insatisfeitas com essas palavras e começaram a ficar indignadas porque ninguém as havia assustado, e Peng era muito arrogante. Mu aconselhou Peng a não se preocupar com isso, dizendo que aquela coisinha estava simplesmente com medo do incrível poder de Dazi. Pan, por sua vez, percebeu que agora todos estavam lutando contra monstros em jaulas, sob a proteção de instrutores e lobos da Lua Prateada. Ele se dirigiu a OS alunos, perguntando o que aconteceria quando eles encontrassem monstros na natureza. Os demais começaram a se ressentir ativamente de sua declaração de que, com tal pensamento, ninguém deveria se tornar um instrutor de combate se a vida é preciosa. A discussão foi interrompida pelo instrutor com apenas um bater de palmas, dizendo que Pan estava certo. Ele também disse que enquanto todos estão reunidos, informações importantes precisam ser transmitidas, porque todos aqui concluíram o curso de treinamento básico e, a partir de amanhã, podem se inscrever para serem enviados à base de treinamento. Já lá, todos serão treinados durante a semana em que a escola aprovou o afastamento dos estudos para os participantes. Muitos ficaram felizes porque, depois de tanto treinamento, finalmente chegou a hora das batalhas reais, enquanto outros ficaram preocupados, considerando-se insuficientemente preparados. Peng considerou que estar em uma base de treinamento em território desconhecido seria uma grande oportunidade. Algumas pessoas tinham dúvidas sobre o pagamento, porque nem todos podiam fazer uma contribuição imediata de 5 créditos, principalmente porque nada havia sido dito sobre isso antes. O instrutor respondeu que, nesse caso, você poderia recusar a viagem ou ir para uma base de treinamento de campo privada na natureza. Mesmo assim, muitos concordaram que 5 créditos era um preço muito favorável, porque ir a uma área privada geralmente custa 20 créditos por uma semana, e isso é só para a entrada, e você também precisa de adereços e equipamentos. Também era possível assinar um contrato com a Aliança Militar para servir pelos próximos 8 anos após a escola, caso em que eles cobririam todos os custos do treinamento. Assim, graças à possibilidade de escolher o salário médio ou assinar um contrato, o exército ganhou poder, o que foi bastante inteligente. O instrutor também alertou que, ao se inscrever para participar,
É obrigatório ter seguro de vida. Este foi o fim do discurso do instrutor, após o qual Peng e Mu puderam bater os punhos, declarando-se uma equipe para mais testes. Logo, um SUV com pintura camuflada estava levando todos que concordaram para a área da base de treinamento. Todos faziam barulho durante a viagem, discutindo alegremente as mudanças de vista do lado de fora da janela. Em determinado momento, o carro bateu em uma pedra, balançando violentamente e alarmando os passageiros. O motorista se virou para eles para se desculpar pelo erro, mas seu sorriso deixou bem claro que ele fez isso de propósito para manter todos quietos. Peng suspirou, lembrando que queria ir ver Tang Tang esta manhã, mas ela não respondeu a batida na porta e também não atendeu o telefone. Ele só esperava que ela estivesse bem. O cara também pensou que isso poderia estar ligado a um segredo que Tan ainda não conseguia revelar a ele. O transporte voltou a tremer visivelmente, causando descontentamento entre outros. Todos começaram a ficar indignados, achando que era demais. Mas o motorista deu uma desculpa, dizendo que dessa vez não fez de propósito. E além disso, eles já tinham chegado. Já no local, todos se reuniram para explicar que o Vale da Montanha local é uma base de treinamento, portanto, cada centímetro deste vale é protegido, e apenas monstros de classificação comum e de elite estão presentes aqui. Cada um recebeu um relógio de pulso com um receptor GPS e um botão de chamada de emergência. E a tarefa dos alunos era sobreviver naquele lugar por uma semana. Uma vez iniciado o treinamento em condições naturais, não será mais possível recuar, pois isso será equiparado à deserção. Também foi explicado que há casas seguras no vale, abrigos feitos de aço especial, pelos quais somente monstros de patente superior à do comandante conseguem passar, e que as casas têm alguns suprimentos de comida. Graças a essas condições, foi possível sobreviver na floresta durante esses 7 dias. Depois desse discurso, todos se dividiram em equipes e partiram, querendo encontrar abrigo rapidamente ou mostrar que tinham algum valor.